Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Estamos aqui com uma convidada ilustre, endocrinologista de Santos, morando em São Paulo, raiz, especialista nota 10, doutora Marília Almeida. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, animada. Legal. A Marília é uma pessoa muito bacana. Até recomendo vocês acompanharem ela no Instagram. @doutora_Marília.almeida. Doutora.Marília Almeida. Doutora.Marília Almeida. Tudo junto. E por que eu já estou falando para acompanhá-la? Porque ela tem alguns rituais ali muito interessantes no Instagram dela que fazem com que as pessoas tenham um pouco de... Elas têm uma expectativa quanto ao que elas vão ver lá. Ela segue esses rituais de forma que quem a acompanha é engajado ali, até perguntam para ela quando ela não faz esses rituais. E aí eu vou provocar você para olhar o Instagram dela, né, para ver o que esses rituais são e identificar, porque a Marília é endocrinologista e a gente vê que endocrinologistas captam muito pacientes por Instagram, principalmente quando se trabalha mais com o nicho de emagrecimento, lipedema. Sim. Só que tem um fator muito interessante que as pessoas pensam assim, eu tenho que crescer, eu tenho que ter um Instagram gigante, eu tenho. E você é uma pessoa que seguiu um caminho diferente, porque o teu Instagram, tu começou ele não faz tanto tempo assim, ele... Mesmo quando tu não tinha muitos pacientes, muitos seguidores, te trazia muitos pacientes e você teve uma trajetória muito sólida no offline até ali. Então, não é um Instagram ali forte, não sustenta uma pessoa fraca. Tu tem que ser forte no online e no offline. Então, dei esse preâmbulo para o pessoal saber quem que é Marília e escutar um pouco aqui, aprender um pouco aqui. E, Marília, fala aí um pouco do que tu pensa disso, quem é você? Eu sou Marília, sou de Santos, fiz faculdade no interior de São Paulo. Eu sempre quis faculdade pública. Fui fazer UFSCar, peguei uma turma, eu fui a 5ª turma, minha faculdade foi super nova, então a gente passou por vários perrengues. E aí depois decidi fazer cardiologia, não era endócrino. Prestei clínica médica, no final da clínica médica eu rodei no estágio de endócrino, amei. Falei, putz, é isso que eu quero. E quando eu fiz endócrino, não era o que a endocrinologia é hoje. Eu entrei na endócrino em 2019, a gente estava começando ali o auge de Ozempic, né, liraglutida, mas não tinha esse apelo estético e nem tantos profissionais invadindo ali o espaço da endócrino. Não era essa loucura que é hoje internet e Instagram. Então, naquela época, eu até fazia um post ou outro no meu pessoal, mas não era algo que eu alimentava e nem era bem visto na minha residência. Então, era aquela coisa, residente quer virar blogueirinha, o que tá postando? Então, era uma coisa ou outra, falava de medicações, mas só. E aí, eu terminei endócrino em 2021, e aquela coisa, né? Você termina a residência, vai para trabalhar, para ganhar dinheiro, pagar boleto. Comecei a pegar tudo que via pela minha frente, atendi convênio por um período, mas teve algo que foi uma mudança, um ponto de virada, né? Como diria Malcolm Gladwell, na minha profissão, que foi eu começar a atender numa clínica de alto padrão. Não vou usar o termo high ticket, porque eu detesto esse termo, mas pacientes com poder aquisitivo maior. E aí eu comecei a me expor a esse perfil de paciente e aprendi muita coisa que depois eu usei no meu Instagram profissional. Então eu relutei por muito tempo, final de 23 foi quando eu fiz. Comecei do zero, sem nada. Quem me seguia era minha mãe, meu pai e meu namorado, sabe assim? E aí, quando você segue alguém, o que você gosta de ver? Então, eu comecei por aí. Falei, pessoas se interessam por pessoas. Se eu fosse fazer um Instagram padrão da endocrinologia, o que é diabetes, o que é tireoide, isso você joga no Google e você tem essa informação. Então, eu precisava trazer algo mais atraente para aquela pessoa parasse e falasse, putz, legal, o que ela tem para falar sobre aquilo? Mas é o que eu te falei antes, né? A blogueiragem, ela sempre vence. Então, eu comecei muito falando um pouco do meu dia a dia,
a roupa que eu ia trabalhar. Isso não tinha virado o meu gancho ainda, a minha rotina. Pô, você acusou. Acusei. Então agora acabou de acusar uns rituais, né? Eu hoje... Aí o que eu percebi? Eu gosto muito de me arrumar, sempre gostei de moda, né? Toda essa... E me arrumar de manhã é o meu ritualzinho, né? Escolher minha roupa, me maquiar e tudo mais. E eu comecei a postar o tal do look do dia. E aquilo gerou um engajamento absurdo. Eu brinco que tem 3 coisas no meu Instagram que engajam muito mais que endócrino. Look do dia, o meu cachorro e a minha avó de 102 anos. São assim, ao concurso. E aí eu comecei a criar esse hábito de todo dia postar o look do dia. Porque eu comecei a perceber que as pessoas que eu segui, que eu gostava, elas tinham um certo ritual. Cria uma previsibilidade do que você vai ver ali, sobre o que ela fala, e gera um desejo. Putz, qual é o look do dia de hoje? E aí começava o meu dia com aquilo, então eu dava meio que o start, já era a minha presença. E aí fica aquela coisa, né? Preciso sempre falar alguma coisa nos stories, meu Deus, preciso aparecer. No começo, muita vergonha de sair falando pra câmera, a gente tá acostumado. O bom de ter uma conta pequena, pouca gente me via, então eu falei, vamos falar, e eu falava como se eu tivesse muita gente me vendo. Coisas que eu achava que ia ser interessante. E aí você vai aprendendo com o tempo, né? Em 2024 foi o meu ano de mais aprendizado em relação à internet. Eu entendi o que funcionava, eu entendi como encaixar aquilo no meu dia a dia. Que às vezes a gente fica pensando, putz, preciso parar para fazer o conteúdo. Meu, o conteúdo ele é o seu dia a dia. O seu dia a dia tem que ser o seu conteúdo. Então é você chegando no consultório, uma dúvida de alguma paciente, você faz ali um videozinho rápido. Sempre vai ter alguém que vai fazer algum comentário, mas sempre tem alguém vendo que vai tirar algo bom daquela informação. Então, coisas pelas quais você se interessaria. Você entra aí num script, fica uma coisa chata, mas do mesmo. E tem que misturar, pelo menos eu entendo que tem, pessoal com profissional. Você delimita até onde você quer ir, obviamente, precisa ter limites, porque ali, quando o paciente vai passar com você, ele sabe que eu sou endócrino, ele sabe que eu falo de menopausa, lipedema, mas ele quer saber quem é a Marília. O que a Marília gosta, como ela se veste, qual é a comida que ela come, qual é o whey que ela toma de manhã, onde ela treina, ela tem personal. Sabe essas coisas que parecem besteira, mas muitas vezes, e principalmente o paciente de um poder aquisitivo maior, porque ele pode passar em qualquer médico. Por que ele vai escolher a Marília? Porque ele tem que ter uma identificação com a Marília. Putz, ela toma o whey que eu tomo. Ela tomou lá o Super Coffee com whey sem sabor. Putz, isso é legal. Uma dica. Sabe, assim, eu acho que tem que se identificar com o médico. Porque médicos bons tem vários. E eu falo que o santo tem que bater. E você tem que gerar um interesse ali mútuo. Quem é aquela pessoa? O cachorro dela. Eu comecei a perceber o quanto isso era importante quando a paciente chegou na minha consulta e falou assim, nossa, eu vi o seu cachorro ontem, ele é muito fofo. Aí eu me dei conta. Falei, nossa, tem gente vendo mesmo. E as pessoas meio que esperam. E começaram a me perguntar. Então, esse desejo, gerar quem é Marília, e putz, quero passar na consulta com ela, ver como é que é. Porque o meu trabalho eu vendo ali no meu Reels, nos meus posts estáticos. Mas é no Stories que a pessoa se aproxima de você. É o que eles falam, né? O Stories é o que gera a conexão. E muitas vezes eu fico muito no beabá, e eu falo isso, eu tenho muitas amigas que estão tentando ainda esse mundo consultório particular, tem muita vergonha. Eu falo, gente, só começa, uma hora você acha o seu caminho. Se for ficar esperando a luz tá perfeita, o tema ser maravilhoso, começa. E aí aquilo começa a se retroalimentar, você vai entendendo o que funciona, e hoje é minha rotina. E quando eu não posto, por que você não postou o look do dia? Não foi pro consultório hoje? O que aconteceu? É quase como se eu estivesse devendo satisfação para esses meus seguidores. E isso acaba gerando um senso de comunidade. E aí, automaticamente, quando eu posto algo sobre endocrinologia, eles param para ver. Sim. Porque eles gostam da Marília, né? Isso gerou uma comunidade muito fiel. Claro que não é todo seguidor que passa. Acho que quando eu comecei mais frequente ali a postar, não tinha nem 1.000 seguidores. Acho que quando eu comecei com vocês, no meio do ano passado, eu devia ter 4, 2, 3 e pouquinho. Eu acho que tinha alguma coisa assim. Era super pouco. Eu até lembro quando a gente conversou, que você falou assim que estavam vindo bastante pacientes pelo teu Instagram, que a tua base de indicação era muito forte.
e estavam vindo bastante pessoas pelo Instagram, e eu olhei teu Instagram, eu acho que tinha isso, 2.800, 3.000, e tu falou que apesar de ter poucos seguidores, Sim. era muito forte a questão de a proporção de pessoas ali que se tornavam pacientes tuas. Exato. Muita gente me mandando inbox, é uma coisa que eu sempre cultivei, responder às pessoas. A pessoa quer atenção, né? Ela quer se sentir ali especial também, então acho que isso é um ponto importante. O número, quando ele é muito grande, você se perde um pouco. Não é ruim ter um Instagram com muito seguidor. Te traz um senso de autoridade. Mas quando você é grande demais, muito seguidor ali tá lá por estar, né? Ele não se importa de verdade com o que você tem para dizer. Seu conteúdo não é relevante tanto. Tipo, nossa, a Marília falou sobre isso, que legal, vou olhar, me interessei, vou mandar um inbox para ela, perguntando qual que é a opinião dela em relação a isso. Então, gerar esse senso de pertencimento e desejo. E aí começou a aparecer aparecer outra, e aí ela gostava muito, indicava para outra pessoa, aí a pessoa falava, qual é o Instagram dela? Aí ela começava a seguir, muitas flertavam comigo por um tempo, começava a seguir, via o conteúdo, acho que justamente para entender se tinha essa identificação, e aí passava. E aí começou a virar um círculo do bem, né? Um virtuoso, em que uma passava, encaminhava, outra começava a seguir, gostava do que eu estava falando, falava, deixa eu passar. Muitas falavam, putz, fiquei um tempão para passar com você, fiquei ali pensando se eu passava, se não passava. E hoje o meu Instagram é muito mais. Eu tenho um volume bom de pacientes que vêm no Instagram, porque também invisto em tráfego pago, pouco, perto do que eu vejo as pessoas investindo por aí, mas ele virou também um portfólio. Então, aquela paciente que indica, a primeira coisa que você vai ver é qual é o arroba do médico. Você quer entender sobre o que ele fala. E é muito legal porque às vezes as pacientes vêm prontas. Isso eu acho muito curioso. Tipo, chega na consulta e fala, eu vi aquele seu vídeo da meta de proteína, aí já comprei o whey, o colágeno, já calculei, acho que é isso mesmo a minha meta, fiz direito, eu vi que você falou do lipedema. Então, isso para mim é muito mais importante do que 20 mil seguidores que não sabem qual é o nome do meu cachorro. Sabe, assim, e que não tem, eu tento criar muito um relacionamento com as minhas pacientes. Eu tenho um paciente que eu brinco que eu sou endócrino amiga. Porque a gente fala de milhões de coisas. Tem consulta que às vezes eu mais fico batendo papo, porque eu sei o nome da mãe, eu sei quando vai viajar, eu sei que casou ano passado e foi para tal lugar na lua de mel, que gosta muito da maquiagem do lugar tal, porque a gente bate papo sobre isso. Então você cria família, entre aspas, sabe? No sentido de... E elas têm um carinho muito grande por mim, eu tenho um carinho muito grande por elas. E aí, quando você cria esse tipo de relacionamento, é o melhor relacionamento que você pode ter. Porque é aquele paciente que confia em você e vai te indicar para Deus e o mundo. A indicação como eu sempre falei para você, é muito meu forte, mas muitos começam no Instagram e começam a indicar. Eu atendo famílias. A esposa, normalmente a mulher, e começa, meu marido precisava passar com você. Você atende homem? Eu falo, atendo. Aí marca. Minha filha, a filha encaminha para amiga da faculdade. E aí quando você vê, você criou uma grande rede. Então, tudo isso que eu acho muito importante em Instagram. Seja você. Isso é importante também. Que a gente fica nessa de querer copiar, seguir um modelo que funcionou para o outro. Encaixe aquilo na sua rotina. Porque se você ficar também pensando, você trava, né? Você fala, putz, não sei o que eu falo e não falo. E crie essa previsibilidade, que também facilita a sua rotina. Você já sabe o que você tem que fazer. Elas já esperam. Putz, a mulher vai postar o look, ela vai falar alguma coisa antes de começar as consultas. Talvez no meio do dia ela poste algum caso e no final do dia ela vai pegar o cachorro na creche e vai ser ele que vai estar lá no jantar. Sabe assim? Então você tem uma previsibilidade até para o paciente... Putz, vou entrar agora, porque eu sei que ela vai postar provavelmente agora para falar de alguma coisa. Então, você acaba retroalimentando e criando mesmo uma comunidade que está muito fiel ali ao que você faz. E aí, consequência é falar sobre endócrino e chamar atenção sobre isso. Eu acho a coisa mais triste aqueles Instagrams de médico. Juro, da depressão, porque é aquela coisa, o beabá, o óbvio tem que ser dito. Tem, mas fale do seu jeito. Né? Não pegue lá o chat GPT, faça um texto pronto, aquele post Canva padrão. Faço post no Canva? Faço. Mas é do meu jeito. É a forma que eu aprendi a falar com as minhas pacientes. Eu acho que é um pouco isso, colocar a sua personalidade
esticar um pouquinho para o pessoal, porque eu acho isso importante, gera desejo, colocando limites, óbvio. Porque, por exemplo, meu marido detesta aparecer. Detesta. Aparece ali de vez em quando, mas o máximo que eu posso não postá-lo, eu não vou postar, ele não gosta. Ele não é obrigado a se expor ali. Ele é o low profile, sabe? Que não posta nada a vida inteira no Instagram. Só reposto o que eu posto, que eu marco ele. É isso. Então é respeitar e, óbvio, tomar cuidado, porque tempos de internet, né? Se expor muito, onde você mora, sabe assim? Sua rotina. Óbvio que eu sou pequena ainda, mas pode acontecer. A gente às vezes me pergunta, já vi gente... Eu vou de bike elétrica pra academia com meu marido. Se já tô no Instagram, minto no WhatsApp, uma foto de uma paciente. Era você na garupa de uma bike elétrica? Eu falei, meu Deus. Ela me mandou, eu falei, sim, era eu. Então, assim, tem isso também. Você acaba expondo uma parte da sua vida, mas você consegue delimitar um pouco do que você quer. Porque pra mim a máxima é, pessoas se importam com pessoas. Olha, eu batendo na mesa que falaram pra mim. Pessoas se importam com pessoas. Então, você precisa gerar um desejo para que aquela pessoa queira estar ali com você. Acho que o principal é olhar para os Instagrams que você gosta de seguir. Por que você vê? Por que você acompanha aquela pessoa? E trazer para a sua realidade. Muito legal tudo isso que tu falou. E tem uma coisa aqui que é um elemento comum, que é relacionamento, que tu repetiu várias vezes. Relacionamento. As pessoas entram, às vezes, nas redes sociais não pensando na construção de relacionamentos, mas pensando em vender para as pessoas aqui. Essa é uma plataforma onde eu chego aqui, professorzinho, vendedor, falo de mim, falo da doença, cara, o paciente tá... Assim, teve esses dias, a gente botou uma caixinha de perguntas falando quais eram as dificuldades que as pessoas tinham para falar com o seu público. Teve uma pessoa que respondeu que ela tinha dificuldade de não ter autoridade o suficiente para falar no Instagram, porque tem muita gente com mais experiência. Eu pensei assim, como assim, cara? Tu tá achando que aqui é o congresso catedrático? Não, cara, isso aqui é um Instagram, uma rede social, é um lugar onde você conversa com as pessoas. É troca. É médica, especialista, bem formada, e aí ela não tem autoridade para trocar uma ideia com os pacientes, para se relacionar e trazer um pouco da coisa de quem ela é. E legal que você fez esse trabalho de trazer as pessoas para a tua atmosfera. Eu vejo que tu é uma pessoa autêntica, tu tem as tuas formas de falar as coisas, tu fala o que tu pensa ali, tu não tem problema. Da mesma forma que tu bate o olho no teu Instagram, tu é uma pessoa que parece doce, agradável, não que não seja, tá? Uma pessoa doce, agradável, mas se tu tiver que falar alguma coisa dura, eu sei que tu vai falar. Eu sei que tu não tem problema de mostrar ali, cara, eu prezo por isso daqui. É com isso que as pessoas vão se conectando. Só que não só na rede social. Aí é um modo de pensar de relacionamento de forma geral. Até dentro do consultório, tu falou, paciente, você é endócrino, amiga da paciente. A gente, às vezes, fica muito no papel... naquela coisa meio teatral, né? Eu sou distante, eu sou o doutor, a doutora, e a gente esquece de se relacionar com as pessoas. E é engraçado que é uma forma de agir que, infelizmente, muita gente só percebe tarde demais que relacionamentos são uma das formas mais importantes para você crescer na sua vida profissional. O velho networking, ele começa lá na faculdade, começa na residência. Tem gente que passa pela residência brigando com as pessoas das outras especialidades, sem fazer vínculos, que todo lugar tem essa postura de não se conectar, não trocar uma ideia. Mas para quem começa, as pessoas que eu vejo que a coisa vai bem, elas... muitas vezes começa a girar através de indicação de um colega, através de um paciente que vem a família, como esse é o teu caso. Então, veja que o teu online ele foi assim, uma extensão do que você já era no offline, só que, claro, tu foi botando estratégia e intencionalidade à medida que tu foi fazendo e aprendendo. Sim. No começo tinha zero estratégia, tá? Eu só fui fazendo, e aí eu fui entendendo o que funcionava. Eu acho que não nos ensinam a nos relacionar com o paciente, porque é muito aquele papel paternal. Eu falo e você faz. Hoje é uma troca. E eu exponho vulnerabilidade. Às vezes o paciente fala uma coisa e eu falo, não sei, preciso olhar. Não sei, eu vou olhar, a gente olha junta, a gente vai tentar isso aqui.
um pouco do que a gente estava conversando sobre lipedema, por exemplo. Então, é uma troca. A paciente não me vê como alguém acima dela, mas com alguém igual, que tem um conhecimento sobre algo que ela precisa e que a gente vai trocar e vai fazer. Eu falo que é um acordo. Toda consulta minha é um grande acordo. Dela confiar no que eu estou falando, ela fazer e a gente alinhar para ter o resultado. Eu aprendi muito isso quando eu tive contato nessa clínica com pacientes com poder aquisitivo maior, porque o dono dessa clínica tinha esse perfil de relacionamento. E aquilo, para mim, saindo de uma residência tradicional, foi um pouco choque. Eu acompanhei as consultas dele por um período, falava, gente, cadê a consulta? E aí depois eu fui entendendo que a consulta estava acontecendo ali, mas disfarçada, mas era um bate-papo, não era uma anamnese. Qual remédio você usa? Tem algum antecedente familiar? Qual que é a sua queixa? Era uma conversa que ia acontecendo ali. E o paciente se sentia muito mais confortável, até em falar coisas que normalmente ele não falaria. E criar esse senso de eu sei quem você é, que é uma coisa que a gente fala muito na pós, né? Do paciente se sentir visto. Então, o famoso cabeçalho, que essa é uma dica que eu dou para todo mundo que está começando. Tenha o seu cabeçalho, ele é muito importante. O que é o cabeçalho? O paciente chega para mim, oi, eu trabalho home office 2 vezes por dia na empresa tal. Eu ponho home office 2 vezes por semana, empresa tal. Ah, eu sou casado. Tenho 2 filhos, o primeiro filho teve amidalite semana passada. Vou viajar para tal lugar. Porque na próxima vez que ela volta, quando ela me manda uma dúvida no WhatsApp, eu falo, e aí? Seu filho tá melhor? Deu tudo certo? Ela fala, nossa, por que ela lembra disso? Obviamente a gente não consegue lembrar porque é muita coisa. Mas eu tenho aquele start para me conectar com aquela paciente. E depois de um tempo se torna tão natural que eu acabo lembrando mesmo. Porque virou uma conversa, um bate-papo. E aí a paciente se sente, e o paciente, que a maioria das minhas pacientes são mulheres, se sentem muito vistos e acolhidos. E essa coisa do networking que você falou é muito importante. Eu tenho muitos encaminhamentos hoje em dia de quem fez residência comigo. Quem fez uma neurocirurgia, por exemplo, ou quem rodou numa especialidade, porque na clínica a gente roda em muita especialidade, e eu fiz no mesmo lugar, né? Clínica endócrino, fiz no IANSP. Tipo, ai, Marília, você tá falando sobre lipedema agora, vi no Instagram, que me segue, putz, vou te encaminhar uma paciente tal. Eu acho que a gente, médico, a gente precisa ter uma rede de colegas, até para você se referenciar. O paciente, hoje, apesar de eu ser endocrinologista, eu sou muito a clínica médica do meu paciente. Então, ele me pede indicação para tudo. Marília, eu passei no cardio, preciso de um cardio, beleza. Ou foi num outro cardio. Putz, o cardio me passou isso. O que você acha? Eu falo, gente, eu não sou cardio. Mas eu lembro alguma coisa de cardio. Eu vou dar uma lida, né? Falando, legal, tudo. Quem que é o médico? Ah, tá, putz, esse médico é super bom, pode confiar. Ah, então beleza. Vou fazer o que você falar. Se eu não tiver uma rede de amigos que eu sei que são bons para indicar, o paciente, putz, não tem ninguém para me indicar, só tem ela. Sim? Então, acho que isso é importante também. E aí, se retroalimenta, né? Eu tenho você como médico do esporte, eu tenho 2 amigas que são ginecologistas, tenho uma outra amiga que é endócrina, que acaba tendo um nicho diferente do meu, muito mais diabetes, doenças da tireoide. Tem uma que é especialista em câncer de tireoide, por exemplo, que é um mundo muito à parte da endócrino. Então, acho que é importante você ir também criando essa rede de contatos que ninguém nos ensina a fazer isso. Né? Como se você fosse sair da residência, é só você lá, o todo poderoso, você vai resolver tudo. Não vai. Você precisa de ajuda. Total. E o paciente valoriza isso. E assim, para o teu paciente, quando ele tem qualquer necessidade, você pode deixar solto e procura tal especialista, ou você pode realmente falar, olha, eu conheço algumas pessoas bacanas para te indicar, vou até te falar o nome delas, e me diz aí com quem que bate teu santo. Olha aí. E dessa forma, a gente não pensa numa coisa, mas assim, tudo que o paciente consumir no processo de resolver o problema, aquele problema pelo qual ele te buscou, ele vai associar a experiência de estar contigo. Então, se você encaminhou ele para um lugar onde é agradável, onde o colega vai tratar bem, onde a pessoa vai te dar um retorno de, olha só, teu paciente assim assado, e você vai poder falar para o paciente, eu falei aqui, o Matheus falou comigo, eu falei com ele, rolou isso e aquilo. Isso é muito bom porque o paciente se sente, de fato, cuidado e fortalece essa visão de que você é a clínica do paciente. Esses tempos teve um paciente que me pediu opinião sobre uma hérnia inguinal
que o cirurgião falou que ele tinha que operar. E eu pensei assim, cara, o cirurgião falou que ele tem que operar a hernia inguinal. Ele tá perguntando para mim... Pode falar, não. Acho que não precisa. Ele tá perguntando para mim, não, vamos segurar, a gente opera depois. Tipo assim... Isso é engraçado, cara. Legal tu falar isso, e até um ponto que tu trouxe que eu achei bacana é a nota de cabeçalho. Eu chamo isso de elemento conectivo e eu dei esse nome porque agora eu uso muito o Plaud, que é aquele cartãozinho que, para quem não sabe, né, é um cartãozinho que ele grava coisas e ele grava conversa e depois ele faz resumos e tu pode montar um prompt de como você quer o resumo. E aí eu montei o prompt de como que eu quero a minha anamnese e aí eu botei elemento conectivo e elemento conectivo é para ele botar logo em cima, que é um sonho, uma meta, um desafio, uma história de superação, algum acontecimento, alguma coisa que acontecerá nos próximos tempos, algo com que o paciente está animado. Tem uma lista de coisas assim, que se o paciente se falar disso na consulta, é para listar essas coisas. E aí o elemento conectivo fica ali em cima, porque facilita muito para mim para fazer, se eu quiser fazer depois um pós-consulta. Poxa, eu correlaciono com aquilo, mas na próxima consulta eu também vou falar daquela coisa. Porque a gente fala com tanta gente, né? Só que realmente, como tu disse, se você passa a olhar para aquilo cresce dentro de ti. Então, quando você pensa toda consulta que você tem que achar alguma coisa que move o paciente, que mexe com ele, você vai estar num estado mais aberta ali para não falar somente de medicina, até porque a transformação nas pessoas, ela ocorre através da ação, elas têm que agir, elas precisam agir de alguma forma, e para que você seja o agente de mudança, tem que existir um elo entre vocês dois, que é um elo de confiança. Que é isso que tu falou, a paciente confia em ti, ela confia em ti até no momento que tu fala, olha, isso daqui eu não sei, mas vamos olhar aqui. E aí tem muita gente que sofre assim com a questão de vendas dentro do consultório. Eu acho engraçado, porque para mim o processo de venda é algo muito natural, uma vez que isso foi construído, presumindo que eu estou indicando para o paciente aquilo que eu entendo como melhor para ele. Porque aí é um processo de confiança e eu falo para a pessoa, olha só, no teu caso aqui, ontem, terça-feira, atendi um paciente que ele tinha que fazer várias sessões de físio e eu queria que ele fizesse as sessões de físio na Olimpo porque eu queria passar o caso para o fisioterapeuta ali e eu sabia que a coisa ia ser melhor para ele. Perguntei, obviamente, se ele passava em físio em algum lugar. Ele falou que não. Eu expliquei, cara, olha só, aqui eu gostaria muito que você fizesse aqui porque a gente se comunica e dessa forma eu vou trocando ideia com o físio e vai ser melhor para a tua recuperação e eu tenho todo o interesse que tu fique bem, mas fica à vontade para fazer fora também. Ele falou, não, Doc, que é isso? Nem questiona, né? Tipo, ele nem questionou, não, Doc, que é isso? Vou fazer aqui. Então, para ti, acredito que o teu processo de venda seja também muito natural. Muito parecido. Até porque, e uma coisa que eu tinha mania de fazer e hoje em dia eu parei, eu aprendi isso com vocês também. A gente às vezes supõe muita coisa. A gente fala, putz, acho que ele não vai querer. Às vezes nem sugere. Hoje em dia eu sugiro. Porque a gente nunca sabe exatamente a realidade, se vai querer, se não vai. E a gente se surpreende muitas vezes. Porque o paciente que a gente pensava, putz, talvez achei que não fosse topar e topa. De primeira. Né? Por quê? Ele confia em você e eu me coloco também como paciente. Se eu tivesse uma lesão, passasse com você falasse, putz, Marília, o físio aqui a gente vai conversar, pra mim não tem nem o que pensar. Óbvio, vambora. Porque eu vou ter um tratamento melhor, mais alinhado, com uma chance de resultado mais rápida, vamos dizer assim. Um tratamento, né, que eu vou ter o resultado, eu vou melhorar, sem ter alguns percalços ali no meio do caminho, justamente por essa falta de comunicação. Então, uma vez que você constrói o relacionamento, é muito mais fácil. Né? Só que dá trabalho, demanda tempo e tem que querer. Tem alguns médicos que eu conheço que não funcionam dessa forma. E tudo bem. Desde que você alinhe a expectativa, que talvez aquele perfil de paciente vai ser sempre aquele. Né? Aquele paciente que vai, passa, você prescreve e vai embora. E às vezes não fideliza. Né? Então, é escolher as batalhas, sabe, Matheus? Porque a gente sabe o quanto de trabalho que dá. Né? A consulta é um primeiro momento. O meu trabalho muito maior é no pós-consulta.
é dando esse feedback, é respondendo dúvida, porque é aí que você constrói relacionamento. Isso é uma coisa que eu escuto muito das minhas pacientes. Nenhum médico faz o que você faz, tem a disponibilidade que você tem. E eu li alguma vez, eu não sei se é nos Estados Unidos, algo sobre processo médico. O quanto que, se um paciente gosta de você, eu não vou saber os dados exatos, mas foi algum estudo que eu li, a chance dele te processar, mesmo você tendo errado, é quase nula. Porque ele vai relevar aquilo. Porque ele enxerga você com outro olhar. Agora, se o paciente não teve empatia por você, às vezes você fez alguma coisa certa, mas ele não gostou muito do resultado, a chance dele te processar é muito maior. Aí entra, eu já vi isso aí também. Isso é bem interessante. E entra a questão do que é como que as pessoas interpretam a realidade. Porque assim, vamos supor que eu fiz tudo da melhor forma, mas eu não te comuniquei bem. Eu não tive a preocupação de que você e sua família entendessem. Eu toquei como quem... Não, resolvi aqui e fui antipático com todo mundo. É completamente diferente de... Olha só, Marília, a gente está fazendo isso por isso, isso, isso. Tua família tem dúvida? Deixa eu falar com eles também. Deixa eu explicar. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, assim, assim, assado. Eu tô aqui, tá? Qualquer coisa... me liga, fala comigo. É você ser responsável, de fato, você assumir a responsabilidade junto. Claro que o teu paciente, é muito bom botar o paciente na posição de um agente que decide, só que a gente tem que estar ali do lado e guiando, assim, né? E a tua primeira fala sobre a gente presumir muita coisa casa com uma outra fala tua de visão patriarcal. Visão patriarcal, né? Porque a gente é ensinado a olhar o paciente e entender que a gente tem que decidir tudo por ele e que ele é meio que assim, passivo ali. Só que não é assim que a coisa funciona. As pessoas, elas têm que estar no centro da decisão, porque o que os seres humanos mais valorizam é a autonomia, é a capacidade de escolha. No momento em que eu presumo que o paciente... eu não vou oferecer isso para ele porque ele vai achar caro. Eu não vou oferecer aquilo para ele porque XPTO. Cara, eu estou presumindo algo, eu estou privando ele da escolha. E isso tem um pouquinho até de soberba nesse ato, que é eu achar que eu sei o que a pessoa vai querer e o que é o melhor para ela. Sim. Então, mesmo no cenário de, eu acho que o paciente vai pensar que isso é caro. A soberba gigante, eu presumi isso, mas beleza, né? Mesmo nesse cenário, se aquilo lá que eu tinha para oferecer era bom para a pessoa, por que eu não ofereci e deixei ela tomar a decisão e falei, olha, o melhor cenário é esse. O que você acha? A pessoa vai perguntar se tem outras alternativas ou ela vai na hora já querer. Se tem outras alternativas. Tem esse caminho daqui, a diferença é que... E ele decide. A linha... Precisa tomar um pouco de cuidado, porque eu sou uma pessoa que explica muito durante a consulta. E às vezes tem alguns pacientes que precisam ter uma leitura, né, também, do perfil. Tem alguns pacientes que eles não querem muita explicação também, não querem muita opção. E eu sempre dou opções e sempre explico, mas essa coisa de pegar o jeitão daquele paciente e conseguir também se adequar também é importante. E aquilo que você disse de dar o suporte. Nem tudo vai dar certo sempre, né? Você pode ter colateral, o paciente pode não responder tão bem, ele pode ter feito, no meu caso, que trabalho muito com emagrecimento, investimento numa medicação, que ele pode não ter resultado. Se eu dei o suporte, mandei mensagem, aí como tá indo, é muito mais tranquilo. Putz, doutor, realmente, não respondi. Do que, caramba, você me falou para usar aquele remédio e eu não perdi nenhum peso. Nunca tive esse problema. Já tive paciente que internou porque teve muito colateral. Me ligou do hospital de vídeo, eu quase infartei, porque eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Falou, não, doutora, acontece, você me explicou mesmo, tá tudo bem. Se eu não tivesse dado suporte, não sei se, né, algo pior, mas poderia ter vindo uma mensagem mais agressiva, uma recomendação ruim, uma estrela no Google, né, porque a gente se preocupa com isso. Então, esse relacionamento, para mim isso é muito a base, falei isso 20 vezes e vou bater nessa tecla, porque eu acho que isso é importante. E ter a paciência também, porque demanda. E entender que, às vezes, você pode
ter uma informação que ele te pede que pode ser muito óbvia. Respirar fundo, falar, olha, não, é desse jeito, a gente conversou, mas se você não entendeu, tudo bem, vou te explicar de novo. Porque às vezes no dia a dia a gente também é muito engolido pelas demandas e são umas vaciladas, que você destrói tudo aquilo que você construiu por uma besteira. Então isso também é um ponto que eu me pego muito, prestando muita atenção, principalmente o WhatsApp, que hoje é a minha principal forma de comunicação, a forma como você escreve, às vezes você só foi assertiva, o paciente pode entender que você foi grosseira, né? Então eu trabalho muito isso, porque eu sou um pouco diretona, e cada paciente vai ter uma forma de interpretar aquilo, então também não é só o que você faz, é como você faz e como você adapta aquilo que você faz para o momento que você tá. E é um contínuo, é aprendizado. E ano passado foi um grande aprendizado. A gente toma uns tombos e a gente vai entendendo o que funciona. E hoje o meu processo de consulta após consulta é muito baseado nisso. Suporte, relacionamento e confiança. Acho que isso é o que mais importa para mim, para que ele volte. Sim. Né? E ele volte satisfeito. E considerando o teu tempo... Indique, exato. Considerando o teu tempo de consultório particular com maior afinco e dedicação, sim, a coisa cresceu muito rápido. E, foi um crescimento muito rápido, muito assim, orgânico, a coisa surgiu. E é justamente isso. Você não precisa ficar focando constantemente em captação, uma vez que você foca tanto assim em relacionamento. Porque a pessoa que ela vem contigo, ela vai continuar. E a pessoa que continua, ela vai ter mais resultados, principalmente quando a gente fala de questões que exigem um tratamento crônico. Longo prazo. O paciente que te vê mais vezes, ele vai ter mais resultado, sim, porque ele vai ter mais adesão, porque ele tem a sensação de que ele tem alguém para quem ele está prestando contas, e não somente a sensação, sim, como é uma realidade. Sim. Ele está prestando contas para alguém com quem ele fala, com quem se comunica, com quem tem responsabilidades, e aí essa pessoa terá melhores resultados, vai falar de ti para os outros. No teu caso, uma paciente que emagrece, vão perguntar para ela, nossa, tu tá linda, o que aconteceu? E daí ela vai falar, minha doutora é maravilhosa. É bem isso. E isso daí, tu quer algo que vende mais do que um cliente satisfeito? E a paciente que vem de indicação, ela vem pronta. Porque ela já sabe o meu perfil, porque a amiga que indicou entende que aquela paciente vai... Se não, o santo vai bater comigo, já sabe como é que eu trabalho, é muito fluida uma consulta de indicação. Vem pronta, fala, olha, e às vezes eu ensino alguma coisa, não, ela me falou já que você faz desse jeito. Então é muito mais fluido. Você falou do crescimento, né? Ano passado foi um ano muito importante para mim no consultório. Eu acho que em janeiro do ano passado eu atendi 20 pacientes. Dezembro eu atendi 82. E foi num contínuo, e aí até a captação virou um problema. Que a gente começou a conversar sobre isso, porque eu tava com uma agenda muito pra frente. E aí eu comecei a ter... Aí teve uma hora que eu até brinquei com o Thiago, falei, Thiago, vamos segurar um pouquinho o tráfego, porque não tô conseguindo absorver toda essa demanda. E é um cuidado que tem que ter também para você não perder qualidade de atendimento. Entrar ali quanto mais paciente, mais pós-consulta, mais demanda de WhatsApp. Então isso é um cuidado que eu tenho também para conseguir manter a qualidade. Porque... Do mesmo jeito que uma indicação é muito boa, imagina, indica, passa comigo e tô exausta, não fiz o mesmo padrão que a amiga que indicou fez. Isso é uma propaganda horrorosa, né? Então, isso também é um ponto que eu olho muito para eu tentar o máximo que eu posso manter essa qualidade. E sempre focar em estar ali para aquela paciente, mesmo quando talvez esteja muito corrido. Exemplo, eu recebo muita mensagem, doutora, eu falo, tô meio corrida hoje, vou olhar, te dou um feedback depois. Não, tudo bem, doutora, na hora que der. Mas não deixar aquela mensagem lá, porque ela fala, nem viu, nem pra me dar um beleza, vi, depois eu checo. Sabe essas coisinhas que são muito pequenas, mas que fazem uma diferença tão gigante? Uma coisa que você sempre fala e eu faço, agradecer as indicações. Não faço o que você faz da foto, mas eu agradeço, olha, obrigada, tal pessoa passou.
E aí eu já tenho um feedback daquela própria pessoa, porque, ela me contou, ela adorou a consulta. Isso rola, isso é legal. Então você acaba já tendo um feedback de como foi pela outra pessoa que indicou. E ela fala, nossa, que bom que ela gostou. E aí fica uma impressão muito positiva. Inclusive, te indiquei para uma outra amiga minha. Eu falo, qual que é o nome dela? É legal, quando ela passar... Eu deixo anotado, porque, né, também não dá pra gente lembrar de tudo. Mas esse tipo de comportamento. Eu tenho uma médica que trabalha comigo, a Rô, e ela me ajuda nas questões burocráticas do consultório. Então, renovação de receita, prescrição. E ela nunca trabalhou com público particular. Ela terminou a faculdade, está fazendo saúde da família e estudando para prestar clínica médica, porque ela quer endócrino. E a gente tem um grupo, eu, ela e a minha secretária, onde a gente manda as demandas. E muitas vezes eu acabo orientando. Eu falo, Rô, precisa falar assim, assim, assado, dessa forma. Ela fala, nossa, nunca parei para pensar nisso. E como isso faz diferença. E é coisinha pequena, sabe? Às vezes ela, posso mandar de tal jeito? Não, não pode. Precisa falar um pouco mais, né? Fulano, falei com a doutora, vamos fazer desse jeito. Às vezes a sua vontade de responder na lata. Tipo, putz, tá escrito aqui em cima. Não dá pra gente fazer isso, né? Então é treinamento. Treinamento é se expor aquilo. A Roberta provavelmente nunca tinha visto. Se ela fosse ter uma primeira abordagem, talvez não fosse tão bem sucedida. Ela não teve esse feeling. Isso a gente aprende. E não é do tipo, nossa, preciso me forçar a ser assim, eu tenho que fingir que eu me importo. Não é isso. A gente tem que se importar, porque é uma pessoa ali. Então, essa questão de criar o relacionamento, vem tudo isso muito junto, e tem que ter perfil para tal. Entendo que vai ter gente que não vai ter, e tudo bem. Mas saber os pontos que são importantes de você não comer bola, porque às vezes você tá cansado, por exemplo. Sabe assim, esse detalhe. Não é que você tá se forçando. É só revisando a forma como você tá falando aquilo. Né? Se eu tô sendo educada, se aquele paciente tá se sentindo acolhido. A mensagem central é a mesma. É a forma como você coloca. Isso faz uma diferença enorme. Faz toda a diferença. E tem até a questão de você ter ou não esse perfil. Eu acho que a gente, às vezes, na correria e na forma como nos ensinam uma coisa mais industrializada, a gente meio que pode até ter o perfil e a gente deixa isso de lado. Então, é uma coisa também de você mudar um pouquinho onde é que estão os teus desejos, sabe? Mudar um pouco para onde que você mira. E acho que esse é um esforço diário, assim, tipo, pedir, para quem tem espiritualidade, né? Pedir para a força maior na qual você acredita, para que teu desejo esteja puro, para que você ajude as pessoas onde você passar, para que você consiga dar o seu melhor, para que você consiga fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Eu noto que as coisas que a gente diz assim para nós mesmos e que a gente se esforça para pontos nos quais a gente se esforça para melhorar, quando a gente começa a botar mais intenção nisso, a gente os momentos aqueles que tu tá cansado assim, e tu pensa e tu tem o impulso de agir de determinada forma. Para mim, né, eu lembro assim, poxa, hoje eu falei que eu ia ser melhor. Eu falei que eu ia tratar as pessoas melhor. Nossa, de novo é aquele lado do Matheus, que é o meu lado colérico, que vem e explode com... Calma, Matheus, calma. As pessoas não têm nada a ver com isso. E aí, eu acho que esse é um esforço, porque não tem... Eu acho que a gente, qualquer empreendimento da vida vai te trazer vai te botar na cara ali o teu desenvolvimento pessoal, né? A gente tenta se desenvolver, às vezes, no seu cantinho, mas as coisas acontecem no relacionamento. Tu precisa da fricção da vida, tu precisa do atrito. E nesses momentos, assim, esse momento que tu atendeu muitos pacientes, aumentou muito a demanda, eu sei que tua vida bagunçou por completo, porque teve um crescimento muito rápido. E até, como é que foi um pouquinho assim, eu sei que tu começou a atender numa sala própria agora. Em novembro. Sim. Antes tu estava onde? Como é que foi esse processo? Como que foi até a questão de preço de consulta? Não precisa falar de números, sim. Mas quanto teve aumentos? Tem 2 cenários que aconteceram em paralelo na minha vida. O primeiro foi atendendo nessa clínica mais alto padrão, em que sempre foi particular, com valor alto, 4 dígitos de valor de consulta. E em paralelo tinha a Marília, que fazia uma medicina muito raiz, que eu atendia numa clínica de hemodiálise.
Eu era endócrino dos pacientes da hemodiálise, porque eu conhecia o diretor, ele fez mesmo lugar de residência que eu. E lá tinha uma sala, que era onde eu atendia esses pacientes, e eu ficava um período. Ele falou, pode atender alguns particulares seus. E era um fluxo muito pequeno. Quem me indicava muito na época era a minha nutricionista, que é minha nutri até hoje, a Gabriela. E ela falou, Marília, porque tem muita correlação, né? Precisa emagrecer. Atendia um, atendia outro. Isso foi 2024. Final de 2024, eu comecei a ver uma demanda aumentando por indicação, porque eu ainda não estava investindo em tráfego pago no Instagram, nada. E aí, final de 24, eu falei, putz, isso aqui funciona, preciso estruturar. Entrei com marketing, fiz site, comecei a gravar vídeo de forma regular para ter postagens e comecei a fazer um tráfego pago. Nisso, começou a subir muito. E aí, nesse lugar, nessa clínica, eu sentei com o Bruno, né, que era o nefro, eu falei, Bruno, é o seguinte, tá crescendo, posso ficar o dia inteiro aqui? Ele falou, pode. Eu falei, como é que a gente faz? Aluguel? Eu não paguei aluguel por um período bom, tá? Eu não paguei aluguel, acho que até meio de maio. Então, eu atendia lá o dia inteiro, e aí eu fazia online um período na minha casa, em paralelo nesse outro consultório particular, e ali eram os meus pacientes. Então, quando me indicava, ia para lá, Marília. E a secretária era a Marília, né? Na verdade, era a Ana, mas era a Marília que fazia. E aí, eu tava com agenda, não sei o quê. Em maio, eles falaram, putz, mano, seu fluxo tá muito alto. Eu achei super justo. Eu falei, não, vamos pagar um aluguel, valor de sala. Eu pagava R$60 o valor da hora. E aí, eu ficava segundo o dia inteiro e tinha quarta de manhã. Foi quando, ali foi maio, junho, começou indo muito bem o Instagram, meu fluxo de paciente começou a aumentar. Foi quando eu procurei vocês, que foi ali junho, julho. Porque eu falei, putz, preciso estruturar isso melhor. Tô perdendo a mão, tô perdendo a oportunidade de atender. Eu preciso de uma secretária. Como é que, eu vou fazer isso? E aí, procurei vocês. No começo do ano eu já tinha começado com a Simone. Minto, isso foi 24, é verdade. Comecinho de 25 eu comecei com a Simone, que é minha secretária virtual. E aí foi quando comecei a fazer algumas coisas com mais intencionalidade e estratégia por conta da exponencial, porque eu não tinha. Meu PJ, por exemplo, não era dividido. Eu tinha um PJ com a minha madrinha, porque isso ninguém ensina a gente também. Você sai da faculdade e alguém fala, olha, pra você receber esse plantão, você precisa de um PJ. Você fala, o quê? Como que eu faço isso, né? Da onde vem? Estruturei, isso o consultório crescendo, e aí eu comecei a ter esse problema da demanda. Minha agenda estava muito para frente, e eu precisei abrir novos Precisei abrir novos horários, então eu atendia segunda o dia inteiro, quarta online, e abri sexta o dia inteiro. Nisso já começou a me surgir uma vontade de ter o meu espaço, mas eu não tinha tempo hábil para fazer uma clínica do zero do jeito que eu gostaria. Falei, não, vou correr, não é uma coisa que você corre, tem que fazer isso com calma. Falei, primeiro eu vou estruturar a Marília, pessoa jurídica, separada da pessoa física, né? Não existe pessoa jurídica rica com pessoa física pobre, isso é uma coisa do Felipe que ficou na minha cabeça. Então eu falei, vamos estruturar. E aí uma amiga minha que eu conheci no IO Networking, conheci num evento do lançamento do IGOV, no começo do ano retrasado, foi em 2024, e ela estava querendo expandir a clínica dela. Ela falou, eu tenho uma sócia que é gineco, a gente quer muito expandir, só que a gente precisa de ajuda, topa alugar uma sala e ser o seu espaço? Falei, vamos embora. Porque white people problem, né? Mas todo dia no consultório eu levava todas as minhas tralhas. Bioimpedância, amostra, musculinho, gordura, caneta, computador, né? Eu saía parecendo sacoleira da minha casa. Eu falei, nossa, queria muito um espaço meu, do meu jeito. E a partir de novembro foi quando eu comecei a atender lá. Só que eu ainda não tinha saído desse vínculo do outro consultório particular, que era de terça e quinta. E começou a gerar um movimento dos pacientes desse consultório me seguirem no Instagram. Começaram, você tá com um espaço novo. Você não vai mais atender aqui? Não, eu quero ir no seu espaço novo. Por quê? Relacionamento. Então, eles vincularam Marília. Eles chegavam lá pelo endócrino, dono da clínica. Porque ele não tinha agenda, a consulta dele era o dobro da minha. Tem uma médica aqui boa, vou passar com ela. Construíram um relacionamento, fidelizaram. Não, vou pra onde você for. Se agora você tá lá e lá é seu, eu vou com você. E eles começaram a migrar naturalmente. E aí foi quando a gente conversou, você falou, Marília, você precisa largar esse vínculo, a gente precisa investir no seu, você precisa ter mais tempo. E aí foi quando dezembro eu encerrei e começo o ano agora atendendo todos os dias na minha sala. Então é um processo. Você vai caminhando e entendendo como funciona. Tem uma amiga minha que tá começando agora, ela até fechou a consultoria com vocês. A Gabi, ela é reumato. Falei, amiga, você precisa começar. Faz o Instagram. Mas começa. Abre um período da sua semana. Vai estar vazio? Vai.
se estrutura para isso, porque a gente sabe que tem um gasto, né? Não pode impactar, não dá para sair de outros vínculos. Falei, é natural. Vai começar Inclusive, ela tá na clínica da Marina, que também é cliente de vocês. Sim, a Dermato. Sim, você vou. Networking. Uhum. Eu passava com ela, falei, putz, a Má tá abrindo uma clínica, Gabi. É no Higienópolis, onde você mora, é perto. Ela foi lá e começou, ela alugou a sala. Então é isso também, relacionamento, networking, a coisa vai caminhando. Então foi muito natural para mim essa evolução, com muito aprendizado no meio do caminho, que deu certo, o que não deu, com muita ansiedade também, que você, né, você fala, vou sair de um vínculo, só o meu consultório, meu Deus. No final, tudo dá certo, gente. É só fazer com estratégia, com calma, sem loucura, ir saindo aos poucos e começando. Se eu não tivesse começado lá atrás, eu ia estar no mesmo lugar. O melhor dia para plantar uma árvore foi ontem, o segundo melhor é hoje. É hoje. E aos poucos, vai gerar uma mega ansiedade? Vai, porque vai ter dia que você não vai ter paciente na sua agenda. Isso aconteceu um pouquinho lá atrás. É que eu acabei, e talvez eu tenha errado nisso, eu esperei estar com muita demanda para abrir mais horários. Talvez eu tenha perdido umas pessoas nesse meio do caminho, porque quando você marca um endócrino, você quer para dali no máximo 2 semanas, né? Minha agenda estava para 2 meses, em novembro. Foi quando até acho que eu conversei com você, até o Otávio, eu falei, Marília, não dá. Eu lembro na nossa primeira conversa, assim, eu fiquei pensando, falou, Jesus, cara, essa menina aqui, ela vai voar quando ela tiver mais turnos. Horário. Porque, que a paciente que te busca para uma consulta particular ali, ela, no momento que ela decidiu te buscar, ela quer consulta não lá para daqui a 3 meses, né? Ela quer passar contigo logo. E ela, senão quer resolver. Ela tem mais chance de desmarcar, ela quer ir rápido. E eu lembro que tu falou assim, eu lembro da questão de não ter o CNPJ, mas uma coisa que me chamou muita atenção em ti é que a coisa estava acontecendo e tudo estava dando sinais assim de que teu trabalho era bom. Sim. E ficou claro que teu trabalho era bom porque a forma como estava crescendo é porque os pacientes gostam do que eles recebem. E quando a pessoa faz algo bem, é meio, assim, é uma questão de tempo natural, até a coisa dar certo. E com aquela espera, tu tendo mais turnos, eles iam se distribuir os pacientes ali. Só que o que me chamou a atenção mesmo foi depois da conversa que passou 2, 3 dias, já me falou, eu fiz isso, abri o CNPJ, fiz não sei o quê. Eu sou meio assim. Até esses dias eu te falei, né, que tu toma ação muito rápida, tu me respondeu. É papum, que também pode não ser bom, mas... Tu me respondeu assim, ansiedade. Falei, ansiosa que fala. Mas às vezes algumas coisas precisam ser no susto. Se a gente também fica ensaiando, óbvio, né, gente, nenhuma loucura, mas... Você fica naquela, putz, será que vai dar certo? Até, né, a síndrome da impostora, putz, meu trabalho não é tão bom. E eu passei por isso agora, que a gente começou no começo do ano. Porque mesmo eu aumentando, 24 minha consulta era R$500, 25 comecinho era 650, aumentei para 750. E aí a meta era aumentar esse ano para 800. Não tem nenhum problema de falar de número. Só que a minha agenda continua para daqui 1 mês e meio. E aí eu falei, putz, conversei com a Simone, que é aquela ansiedade, né? De não ter a agenda para daqui 1 mês e meio, até para 15 dias. Fala, meu Deus, o buraco. Só que ao mesmo tempo eu entendia que eu estava entregando um trabalho muito bom e que eu deveria ser valorizada. A gente tem um pouco de medo também de cobrar por aquilo, né? E eu conversei com você, eu falei, Matheus, tô pensando em aumentar, fazer um jump e tal, o que você acha? Porque também eu acabo direcionando para um público que é o público que eu gosto de atender, enfim. Você falou, não, bora, faz desse jeito. Eu falei, quer saber? Eu vou aumentar para todo mundo. Quem já marcou, quem é antigo, a gente mantém. Mas a partir de julho, a gente aumenta para todo mundo. Eu aumentei para 950. E eu até brinquei com a Simone. Eu falei, sim, 950, fé no pai, vambora que vai dar certo. Aí eu falei, ela me deu um feedback uns 3 dias depois. Ela falou, super tranquilo. Por enquanto, ninguém ainda teve um grande questionamento. Um ou outro, obviamente, tudo bem. Mas ela falou, a grande maioria não foi um impedimento para agendar. Então, a gente fica com muito medo também de valorizar o nosso trabalho. E você ficar postergando e se sentindo desvalorizada, que isso é muito ruim também, que te desmotiva. Nem tudo é dinheiro, mas dinheiro faz parte. Preciso pagar boleto, né? Tem tanto, eu brinco, teve uma paciente minha que me mandou um orçamento de soroterapia para o intestino de R$7.000. Falei, cara, eu não quero cobrar 950 na minha consulta. Sou especialista, estudei, fiz curso fora, sei o que eu tô falando.
as pessoas pagam quando o trabalho é bom. Dado recorte, né, financeiro, social, enfim. Mas não dá também para ficar abraçando o mundo e com medo. É natural. Não comecei cobrando tudo isso. Comecei cobrando lá atrás. Acho que logo quando a primeira consulta online que eu atendi, que a minha Nutri me indicou, foi em 2022, eu acho que eu cobrei R$250. Na minha primeira consulta online também eu cobrei R$150. Não tinha ideia do que eu estava fazendo. Ideia. E uma coisa que eu aprendi com vocês também, eu não sabia precificar. Era meio da cabeça da Marília, meio que fazer um benchmark ali como estava o valor de mercado. Só que depende também com quem você se compara. Tem isso também, você está se comparando com quem oferece menos e cobra menos, você se lasca de certa forma, porque você está oferecendo muito mais e não é um valor fair ali, justo. Então, aumentei, estamos nesse processo agora para ver se a agenda dá uma reduzida. E se não der, eu até falei com o Otávio no final do ano que eu ia aumentar para 800. Aí ele, Eu falei, você acha que eu tinha aumentar para mais, né? Ele, acho. Eu falei, eu tava também, não, tudo bem, tá com medo? Tudo bem. Você vê que deu 10 dias, eu tava te mandando mensagem. Adeus, vou aumentar. Porque é um processo natural e foi sendo construído e foi tendo essa percepção de valor de quem passa comigo. Sim, tem que ter essa. É muito importante ter essa leitura, porque não é assim para qualquer uma pessoa, aumenta para tanto. Não, tem muitas camadas aí, e até na própria questão de como a gente se sente, de sobrecarga do trabalho, o dinheiro ele entra aí como um fator que equilibra a conta. Total. Porque se você. Tem muito médico que vai entender isso, de trabalhar horas e horas e horas, fazer cargas horárias gigantescas. E aí, no final do mês, vê que não ganha muito dinheiro. E aí fica aquela sensação de, nossa, cara, eu tô trabalhando tanto para quê? Rende. Se pelo menos tu trabalha tudo isso, tu vê, nossa, mas eu tô ganhando legal. É por um objetivo aqui, eu tô com um plano de, sei lá, ter minha independência financeira, construir minha casa, pagar meu casamento. Períodos. Tipo, a coisa muda porque você sabe que tá equilibrada a balança. E aí, no teu caso, o paciente não é a consulta ali, não é a 1 hora e pouquinho que o paciente está em consulta contigo, é todo o relacionamento que tu tem depois, é as mensagens que vocês trocam, tem uma série de coisas aí, então alguém ouvindo assim pode pensar, 80, 90 pacientes não é muita coisa para se atender num mês. Pode não ser se você atende e dá tchau, né? Mas se você atende, você é responsável por esses pacientes, e esses pacientes eles vão te perguntar coisas e você tá ali, então teu paciente, eles pagam por isso também. Eles não estão pagando pela consulta, eles estão pagando pela relação... Assistência, eu falo relação / assistência, é isso. Até pela relação que eles já têm antes de passar contigo, a pessoa já criou a percepção do valor que você tem. Exato. Justamente porque você sempre traz isso muito forte, então é natural que as pessoas não se questionem assim quanto ao preço, porque eles não estão mais olhando para preço não é uma consulta médica que eu estou pagando, eu estou pagando para ser paciente da Marília. É diferente. Total, né? A gente tem medo de se valorizar e ao mesmo tempo é muito legal ver que o paciente concorda com aquilo e ele te valoriza. E faço o meu pro bono, faço também, tem pacientes que não tem condição, eu atendo de graça, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, mas senão você fica desmotivado. Você fala, 80, 90 pacientes é pouco. Meu WhatsApp, acho que são umas 25, 30 mensagens todo dia. E não isso muita gente tem dificuldade de entender quem não é da área. Não é uma pergunta que eu vou olhar e responder qual é a cor do céu, é azul. Eu vou olhar um exame, eu vou bater sua última consulta, vou ver o que a gente combinou, entender se está fazendo... É um trabalho ali que eu gasto uns 10, 15 minutos. Tem coisa que é mais papum? Tem, mas muita coisa não é. Então eu tenho que parar. Isso faz parte do que eu estou entregando, faz parte do meu valor. Que eu preciso precificar isso. Porque senão a gente entrega, não se sente valorizada, que era um pouco do que eu estava no começo do ano que a gente conversou, você pifa. Você vai assim, não tá valendo a pena. Por que eu tô entregando tanto? Se eu não acho que me valorizam. E dentro dessa tua dinâmica de fazer, uma coisa chamou a atenção aqui, essa coisa do paciente mandar mensagem, aquela coisa que tu tem que parar para responder e pensar. Uma coisa que eu noto assim em mim bastante, eu tô organizando isso, é que quando eu tenho muitas interferências no meu processo e fluxo de trabalho, eu desorganizo muito a minha cabeça. Então, o trabalho ele não me cansa tanto quanto o trabalho disperso
me cansa. Eu não gosto de trabalhar pela metade. Sim. Eu não gosto de estar fazendo uma coisa. Tipo, meu perfil é pensador profundo, assim, nas coisas que eu tô fazendo. Eu gosto de ir a fundo e terminar aquilo. Me dá uma agonia enorme os loops abertos, assim. Eu fico... Também não gosto. Aquele efeito Zeigarnik, já ouviu falar disso daí? Isso daí rolou um estudo sobre isso depois de análise acho que Zeigarnik é o nome do pesquisador, de observar no restaurante que os garçons, eles lembravam o pedido de, tipo, 8 pessoas na mesa, e aí eles falavam, o teu é isso, é esse daqui mesmo. E aí no momento que o paciente, que ele entrega o pedido, se pede para ele, ele não lembra. E esse é o efeito dos loops abertos. E aí esse cara foi estudar, esse ficou esse nome de efeito Zeigarnik, se não me engano é essa palavra, que é justamente o quanto que te rouba banda mental você ter as atividades inacabadas dentro da tua cabeça. Então, por isso, é bom você fechar os loops do que você faz e quando você tem coisas que estão te perturbando, você ter um papel, algum local onde você vai depositar aquilo e além de depositar, você dizer para si mesmo, estou tranquilo que isso está aqui, depois eu vou fechar esses loops. Mas quando a gente trabalha de forma dispersa, essa banda mental, ela fica ocupada. E aí você começa a ficar estressado, dá uma sensação de fadiga, de sobrecarga. Para mim, o que tem funcionado, eu estou tentando cada vez mais ir por esse caminho, é botar blocos em que eu respondo mensagem, para que daí não seja responder uma mensagem, eu vou sentar e eu vou responder 5 pessoas por 1 hora, eu vou ficar sentado por 1 hora respondendo mensagens, falando em grupo, falando em coisa, porque senão eu tava ficando maluco. Abre um grupo, abre um outro, e daí vai fazer uma coisa, daí tem que, vou gravar um story, vou gravar um Reels aqui, eu tenho que pensar numa estratégia. Nossa, tenho meu paciente, eu tenho que fazer um pós-consulta. E daqui a pouco, assim, eu tô usando esse Oura Ring aqui, que mede variabilidade de frequência cardíaca e tal. Ele é bom para sono, né? No sono medir. E variabilidade de frequência cardíaca é algo que mede muito teu tônus parasimpático. E o meu, assim, minha variabilidade basal tava, assim, na sola do pé, porque eu tava, assim, simpatético pra caramba, luta e fuga constante, assim, foi o recesso ali de final de ano pra eu ver que, tipo, tô com medo meu basal subiu, assim, e eu tô me esforçando em melhorar algumas coisinhas, assim, e tô me sentindo melhor, mas enfim, fiz esse meu desabafo pra dizer que, pra mim, isso é uma dificuldade tremenda, eu vejo o quanto me custa. Pra ti, como que tá sendo isso? Eu sou essa pessoa. Tá uma loucura. Eu nunca tive um processo estruturado em relação a isso. Eu dividi business e pessoal, WhatsApp, então para mim já foi uma evolução, porque antes era o mesmo número para todo mundo. E isso é algo que eu ainda preciso melhorar e melhorar muito, porque como eu tenho algumas demandas que são, de certa forma, instantâneas, exemplo que até a gente estava conversando, estou na farmácia e a receita está vencida, preciso dela agora. Eu tive 2 aprendizados. Sinto muito, aqui não é saque, né? Então não dá para eu também estar disponível naquele momento, que às vezes eu tô atendendo, tipo, o paciente me ligou, eu tava no meio da consulta, que estava na farmácia, a receita venceu. Você pode olhar antes, né? Se a receita venceu ou não, enfim. Só que antes era uma demanda atrás da outra, não sei o quê, e era isso. Eu abria a mensagem, via que era algo mais complexo, aí eu fechava, deixava como não lida, mas o loop abriu. Aí, às vezes, eu ia falar, vou entrar no prontuário para ver. Mas, ao mesmo tempo, eu tava, sei lá, entre um exercício e outro da academia, sabe assim? Então, não tava nem treinando direito, nem respondendo direito. Agora, o que eu tenho feito? Blocos de tempo. Então, eu chego 1 hora antes no consultório, principalmente segunda-feira, que é um dia que tem muita coisa. Abro, e aí eu tenho um papel. Eu preciso escrever. Então, eu anoto os exames ali, olho o prontuário, anoto. Porque, às vezes, também, eu não fecho aquele loop no primeiro momento. Porque eu vou falar alguma coisa para o paciente e ele ainda vai me responder. E aí eu vou definir depois a resposta dele. Então eu deixo aquele bloco mental ali aberto, mas eu sei que já foi resolvido agora a demanda do paciente. E uma coisa que eu faço é, eu arquivo as conversas resolvidas. Então só fica no meu WhatsApp o que está pendente. Boa estratégia. E aí agora tem até as listas, ele deu uma atualizada. Você consegue colocar o paciente na lista do não respondido, por exemplo. Então se é uma demanda que ele me mandou
eu respondi e eu preciso que ele me devolva, eu arquivo. Porque na hora que ele me responder, ele volta lá para uma coisa que eu preciso resolver. Coisas que são rápidas, eu respondo ali, naquele momento. Se eu tenho um tempo maior, se eu tenho um tempo menor, eu respondo o que é rápido, que não é, eu marco como não lida e vou no final do dia. Sem antes falar, oi, vi, respondo assim que der. Porque ele tem um primeiro feedback, mas fica ali. Não posso arquivar. Já aconteceu do arquivar sem querer a mensagem ficar perdida. E cuidado, porque tem uma configuração no WhatsApp que se você não ativa ou desativa, o arquivado fica arquivado para sempre, mesmo que o paciente te mande mensagem. Tem isso também. Tem que tomar cuidado. Então, mas eu ainda não tenho estruturado da forma como deveria para eu ter blocos de tempo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela só responde de terça e quinta. Nunca que eu vou conseguir fazer isso. Sim, isso eu tenho muito claro. Não vou conseguir. Eu preciso de um período todo dia. O que eu faço que é muito errado, eu almoço na minha mesa, né? Então, é almoço respondendo WhatsApp. Preciso parar. Preciso poder almoçar. Cara, todo mundo tem que ter uma hora para comer. Cara, Senão você pira. O Você pessoal pira. brinca comigo que eu almoço muito rápido. Eu também. Mas é que assim, pra mim é a questão de se nutrir e voltar a fazer o que eu tenho pra fazer. E, cara, eu sei que é problemático. Eu me vejo total nessa tua questão ano passado foi um ano que eu sou médico do esporte. Eu gosto muito de atividade física. Eu não treinei jiu-jitsu ano passado. Eu tô dizendo que tava dizendo que ia voltar a treinar há 2 anos. Só que para eu ir lá e treinar, eu tinha que ficar, tipo, 1 hora desligado, porque eu vou estar no tatame, não tenho como ver mensagem. Só que tem mais 1 hora até eu chegar lá, até eu parar de suar depois. Sim. Então era 2 horas, assim, quase 2 horas. Eu não me permitia separar 2 horas para eu não estar disponível. E aí, quando eu ia na academia, era isso, com o celular, assim, respondendo coisa, treinando mal. E aí acabava que o momento que antes eu gostava era o momento que o cara nem tava aproveitando mais, assim. E não é nem treinar mal. Às vezes eu respondia mal também. Porque eu não fazia nenhuma coisa nem outra direito. Mas eu queria tanto a ansiedade de resolver aquela demanda. Era uma demanda que eu precisava sentar, olhar com calma. Às vezes, entre uma série, eu tava entrando no prontuário. Então, eu estabeleci para mim que eu vou fazer as coisas com mais foco e atenção e fazer só aquilo. É um desafio, fazer uma coisa por vez. Então, quando eu tô sentada para resolver as coisas do paciente, eu abro eu leio, eu olho no prontuário, eu checo o exame, eu respondo. Porque antes era, abri o prontuário, aí eu lembrava de alguma outra coisa que eu tinha para fazer, aí eu olhava, eu esquecia o que eu tinha que fazer. Aí todo mundo tem TDAH, né? Não, cara, você tá com 78 mil abas mentais abertas. E eu sou essa pessoa de achar que é legal ser multitask e fazer 78 mil coisas ao mesmo tempo. Até eu perceber que eu tava fazendo tudo mal feito. Aí eu falei, não dá. Cometendo uns erros besta. Sabe assim, mandar para paciente o nome errado na hora que eu escrevi. Eu que presto tanto relacionamento, eu não posso fazer isso. Pelo amor de Deus. Isso é o básico. É chamar o paciente pelo nome certo. Eu quero morrer. Meu nome é Marília, né? É Maíra, Maria, Marina, Marisa. Tem loja que me manda o WhatsApp. Cara, se não acerta nem meu nome, desculpa. Esquece, acabou aqui o relacionamento. Exato, não dá. Então, essas coisas, assim, e obviamente, como eu construí isso, a maioria das pacientes, pô, doutora, não, eu entendo, tá na correria, mas é uma coisa que não dá para acontecer, Matheus. Assim, para eu conseguir manter a minha qualidade, eu tenho que dedicar tempo para aquilo. Tempo custa dinheiro, por isso que eu aumentei a consulta. Então, é um contínuo. E hoje, o meu maior desafio é esse. Conseguir colocar blocos de tempo específicos. E vocês falam muito sobre isso, a Ju no podcast falou muito sobre isso, né? Ela tem blocos de tempo para tal e focar naquilo e não deixar dispersar. Abrir aquele loop, fechar aquele loop e concluir. Hoje, estratégias é isso. Eu tenho blocos de tempo para responder. Não respeito muito, mas estou tentando. O papel me ajuda muito a organizar. Criei esses sistemas de WhatsApp. É uma coisa besta, né? Simples, do tipo, arquivar o que eu já resolvi para não ficar aquele bando de conversa. Grupo, por exemplo, todos os meus são silenciados. Todos, não tem a menor condição. E aí, por exemplo, o grupo da Exponencial, que eu gosto de ler, eu vejo que tem um monte de coisa, eu arquivo. No final do dia, quando eu tô tranquila, eu abro lá e leio com calma. Porque às vezes também você lê uma coisa, né? Um pedaço aí, você não consegue completar porque alguém te chamou. Mais uma vez, você não fez nada direito. E medicina... Tem algumas coisas que não dá pra gente errar, né? Se eu dou uma informação errada para um paciente, confundo uma dose de um remédio, isso é sério. Né? A gente trata o WhatsApp ali como uma coisa corriqueira. Teve uma paciente, esse caso foi erro dela, mas também foi erro meu, isso me ensinou muito.
Era um hipotireoidismo de Hashimoto, um controle muito difícil. Finalmente a gente conseguiu controlar. Ela me mandou uma mensagem 1 mês depois, doutora, eu fui na dermato, e aí ela olhou esse meu exame e, olha, descontrolou de novo, um TSH de 24. Falei, meu Deus, bati o olho lá, TSH de 24, eu falei, vamos fazer isso, isso, isso. Beleza. Dá uns 2 dias, ela manda, você não sabe. O exame era de 2024. Eu não olhei, ela não olhou. Cara, pra mim é passar batido também. Se o paciente me manda o exame, olha só, não sabe, estourou aqui, Pra mim, era muito claro que era o exame dela, e que era o exame... Já confundi, por exemplo, o exame de pai e filho. E aí, esse eu peguei, que foi logo depois disso, uma paciente me mandou, eu falei, que esses pedidos esquisitos, não foi eu que fiz. Aí eu fui olhar o nome, eu falei, nossa, paciente, acho que é do seu filho. Ela, nossa, meu Deus, é verdade, que bom que você viu e tal. Então, é uma coisa muito simples, mas que eu mudei todo um tratamento de uma paciente que estava alinhado por um exame que não era verdade. Mas a importância de aprender com os erros, né? Porque agora, assim, eu aprender com esse erro, agora eu vou aprender com esse erro, que eu vou começar a olhar a data dos exames sempre que me mandarem alguma coisa. Eu checo sempre. Virou agora um default meu. Tipo, olhar o nome e olhar a data. É o checklist mental. Entendeu? Que você vai ali. Então, isso, se a gente não tá focado naquilo, isso se perde. E é coisa simples, né? A famosa meta 1. Ver se o nome do paciente de hospital é daquele paciente mesmo. E passou. Foi uma coisa simples, mas poderia não ser. Poderia ser algo que tivesse tido uma repercussão para o paciente. E não dá para pôr na conta dela. Que eu, como médico, eu tenho que fazer esse papel também de olhar de novo. Rechecar. Putz, o exame é dela mesmo? É desse ano? E aí depois ela falou, meu Deus, doutora, desculpa. Eu falei, não, desculpa eu. Porque você cometeu o primeiro erro, mas eu prossegui com ele. Eu também tinha que ter olhado. E eu mandei isso até no grupo com a Roberta e com a Simone. Eu falei, gente, uma coisa pra gente ficar atenta. Porque pode passar batido. É importante ter, assim, ter processos estruturados e ter um grupo de pessoas com o qual você pode confiar à medida que você cresce e conseguir também delegar tarefas e passar essa bola e ficar tranquilo, assim. Para isso tem que ter as coisas, assim, bem estruturadinhas. Para ti, como tudo isso foi muito rápido, assim, esse aumento, esse ir para o novo espaço, abrir mais turnos, ver esse crescimento, você tá tendo que trocar o pneu ali com o carro andando, e eu sei que isso consome demais, assim, né? E como que estão sendo as formas que tá achando para lidar para isso? Onde é que entram até as tuas férias aí, que eu sei que tu vai tirar uns dias... Essa semana, inclusive. Legal. Mas a gente sempre coloca coisas, né? Mas enfim, eu fiquei 5 dias no interior agora com meu marido. A gente pegou uma casa, meu cachorro ama piscina, então a gente pegou uma casa com piscina. Foi meio que uma viagem para ele. A gente passou 5 dias sem fazer nada. Eu tive uma reunião só, respondi um outro paciente, mas eu também alinhei com a minha equipe, estou fora, me acionem se realmente for importante. É muito legal porque elas acabam falando em paralelo no grupo. Então, se o grupo está muito quieto, eu falo, elas estão fazendo de propósito para eu não ser acionada. E uma coisa que eu coloquei prioridade, que foi o que aconteceu com você ano passado, é atividade física. Eu treinava 5, 6 vezes na semana. Eu fui atropelada pelo consultório ano passado. Muitas vezes eu estava tão cansada, eu tinha tanta coisa para fazer, que eu falava, treinar depois, ou nem vou treinar. Aconteceu de eu ficar 15 dias sem ir para academia. Isso não acontecia há anos. E quando eu ia, era nesse modus operandi de checando coisa, olhando o celular. E fora que aqueles picos, né? Você fica estressado o tempo inteiro, num período que era pra você estar só levantando um peso ali e focando naquilo. Então, a minha meta esse ano, hoje eu coloquei horário para treino. Tipo, esse horário eu vou treinar. E eu não vou colocar a consulta da fono para resolver essa voz, eu não vou colocar o dentista, eu não vou colocar a terapia, é o treino. Porque se eu não colocar na agenda, a gente não faz. E passa. Então, treino. Eu tenho evitado muito chegar em casa e ficar mexendo no celular, principalmente rede social, porque eu já fico meio que o dia inteiro ali naquilo. Então, às vezes você quer ver o que as pessoas estão falando, enfim, olhar a parte de futilidade ali da rede social mesmo, né? Ver vídeo, enfim, não trabalhar com aquilo. Então, eu chego em casa e eu tento não olhar, não responder mais paciente, às vezes eu ainda olho, confesso. Eu coloquei uma mensagem automática também no meu business, tipo, pacientes, esse é um canal para respostas, né, dúvida tal, para agendamento Simone, para exame e receita Roberta, respondo assim que possível, qualquer urgência pronto-socorro, enfim, porque tem que ter. Então isso também já é uma resposta. Muitas vezes, nessas minhas férias, a paciente viu a mensagem e apagou, porque ela tinha me mandado, e aí mandou só quando eu voltei.
sabe? Então também é um jeito, mas é se policiar, Matheus, tem que partir da gente. Se você não colocar limite, você vai ser engolido. É muito difícil. É muito difícil. É a questão de combinar, ter o acordo claro. E uma vez que a gente tem isso, a coisa flui. Eu vi um story teu que eu achei muito legal, que foi final de ano. Ó, pessoal, seguinte, tô saindo amanhã. Quem tem receita, coisa para renovar, fale comigo, né? Quem não falar, certo. Ó, depois estou fora, não responderei. Estou de férias, sou filha de Deus, né? Sim. Tamo aí. Sim. Pô, fica claro para todo mundo. Limite, né? E aí a Roberta, muitos mandam já direto para ela. Ela me mandou dia 24, que alguém tinha pedido alguma coisa. Ela falou, responda. Eu falei, não, você tá de recesso também. Porque se você também não impõe limite pro paciente, lascou. Eu já tive paciente mandando mensagem às 11 da noite num domingo. Que é aquele clássico, né? Ai, doutora, lê na segunda. Não, tô lendo agora. Eu vou te responder agora, né? Então, também a gente conseguir colocar limite. E entender o que é prioridade, o que não é. Tem coisa que pode esperar. Não preciso responder ali na hora, mais uma vez. O WhatsApp não é saque. E eu falo endócrino. Eu não sou uma cardiologista que lido com um paciente que infartou. Eu não tenho tanta urgência, né? Não tenho nada absurdo que, meu Deus, eu tenho que responder agora. Dá para as coisas serem feitas com calma e isso é um exercício para mim. Porque se deixar, eu tô checando o celular o tempo inteiro, respondendo o tempo inteiro. E aí você se estressa, você não relaxa, você fica o tempo todo luta e fuga ali acionado, porque parece que você tá sendo... Tinha aquela trend no TikTok, né? O meu corpo não consegue diferenciar um WhatsApp de um leão me perseguindo, de abrir uma conversa. Uhum. É isso, porque a demanda ela vai vir por todos os lados. Tem jeito, criou um senso de urgência e de que você está acessível o tempo inteiro. Então cabe a nós colocar limite. Trabalho. E respeitar o que você coloca. Porque a gente, eu mesma me saboto. Eu total. Domingão, vou lá e entro no WhatsApp Business. Não, pra que eu entrei? Se eu já sei que eu não vou responder, foi só pra me gerar uma ansiedade. Aí às vezes eu fico, putz, segunda-feira vai ter muita coisa. Agora quase ninguém me manda, mas quando me mandava de domingo, eu já organizava pra segunda começar mais lisa. Porque segunda é um dia que eu atendo muito e até muito tarde. E às vezes atropelava, eu não conseguia dar conta. E entender que também, gente, se não der conta, vai ser respondido na terça. Eu sou aquela pessoa que eu zero o WhatsApp, não consigo, né? Quando eu vejo, às vezes alguém posta print e tal do WhatsApp, tem 340. O meu é esse. Eu sou do 300 Nossa, mensagens. Não, aquilo me dá uma palpitação. Mas no WhatsApp pessoal. No WhatsApp pessoal tem muito grupo, coisa e tal. Eu clico só para aquela notificação sair. Pra passar. Não dou conta. Então também é isso. É um treino Marília. Não dá pra ser assim. Senão a gente pira. Como eu pirei no final do ano. Final do ano, pifei. E viu que tinha que fazer as coisas diferentes para esse ano. Não vai dar. E aí é isso, estabelecer limite, ter bloco de horário. Se eu vou conseguir, não sei. Tá na agenda. Uhum. Treinar, estabelecer limite para treinar. E já aprendi, exemplo, eu sempre sou aquela que a Simone fala, dá para colocar mais um paciente nesse horário aqui? Eu sempre falava, dá. Eu falei, sim, tô pifando. Preciso de ajuda. Preciso que você ponha limite em mim. Porque eu quero abraçar o mundo. Aí teve um dia que eu falei, Simone, o que você acha de eu abrir? Ela falou, não. A agenda é essa, a agenda vai ser essa. Porque senão você fica abrindo exceção, de novo você pifa. A gente não conseguiu nem recuperar da primeira pifada. Como que? Não dá, Marília. Aí eu falei, obrigada. Às vezes você precisa ter uma rede também para te ajudar. E falar, não precisa. Segura. Não é urgente. Né? O paciente pode esperar. E aí, mais uma vez, se você vê que a demanda, que é o meu problema agora ainda, a gente precisa ajustar preço e tomar atitudes, porque senão você deixa passar quando eu vejo dezembro de 26 de novo. Quando vê, tu já tá com e tudo 82 anos e tudo que tu falou que tá fazendo na tua vida ficou para depois. Não fez. Então precisa executar, não só planejar. Então esse primeiro semestre é isso. Ter uma estruturação melhor de blocos de horários para as coisas. Então já deixei definido o primeiro semestre inteiro os dias que eu vou gravar vídeo. Já fechei a diária com a videomaker que faz. Legal, então, decisão em antecipação, né? Fechei a agenda, esse dia vai ser para isso. Eu já tendo previsibilidade de quando vai ser, eu já sei que eu preciso começar a pensar em conteúdo um período antes. Porque tem isso também, sou eu que faço. Roteiro, tema, tudo. Já pensei em delegar? Pensei. Acho que faz sentido agora? Não, honestamente. Porque meu fluxo está muito bom e eu não preciso, meu Deus, captar. É só manter o meu Instagram ali alimentado sendo o meu portfólio. Preciso falar, não dá para deixar ele parado, mas não acho que vale o investimento nesse momento, assim. Exato. Pode ser que algum dia precise. E até é difícil, às vezes,
pode perder a tua voz, que é o que É o meu trouxe maior ali. medo. Né? É o meu maior medo. Aquela coisa de Instagram, tem muitos social medias bons, mas tem muitos que não são. Que fica aquela coisa mais do mesmo, copia e cola, que eu falei pra você da depressão. Você olha e você fala, meu Deus, era melhor não ter feito. Sim, né? Porque não traz nada, assim, enfim. Então, são essas que eu coloquei, essas principais metas. A gente até teve aquele exercício, né, de erros e acertos. Eu fiquei refletindo muito sobre isso no final do ano da aula. E colocar no papel o que deu certo para continuar e o que deu errado. E foi isso, eu sentei e falei, putz, isso aqui deu certo. E não só eu e a Simone, eu e a Roberta. Porque é um time. Legal. Preciso ter o olhar de quem tá de fora, entre aspas, que não sou eu. Tipo, mas isso aqui acho que não foi legal. Precisamos melhorar. A Simone é uma que me dá feedback constante, assim. A gente criou uma relação muito boa. Então putz, mas isso aqui não deu, isso aqui não tá legal para mim, vamos reajustar. Ela mandou uma mensagem agora, antes de eu vir para cá. Putz, estamos com muitas demandas, eu tô passando muito do horário. A gente pode ajustar o horário de atendimento e aí, se não der certo, a gente repensa? Podemos. Porque eu preciso que ela, que é minha porta de entrada, esteja ela tem que estar rodando bem também. Se não, então a gente vai reajustando. Mas, mais uma vez, isso é quase um mantra para mim mesma. Respeitar o que eu tô programando. Sim, a gente repete Sim. mais aquilo que a gente mais tem que aprender no final das contas. Importante. E assim, você tem a Roberta ali. Como é que foi esse processo de quando você identificou que você precisava ter uma outra médica contigo, e como foi o processo de delegar para essa pessoa e confiar? Foi quando um dia eu virei pro meu marido e falei, eu não sei se eu tô vivendo ou renovando receita. Eu percebi que aquilo tava tomando um tempo muito grande. Eu pensei, poxa, é algo relativamente simples, a gente já tem ali não é uma conduta e tudo mais. Nessa outra clínica, o paralelo, na outra clínica, que foi onde eu aprendi essa questão de consultório particular e tal, eu fazia backup. Eu era o backup. Eu tinha os meus pacientes, mas eu era o backup desse outro endócrino, que eu fazia tudo. Eu checava exame, eu tirava dúvida, eu ajustava tratamento, eu fazia absolutamente tudo, porque ele não estava conseguindo dar conta. No começo, eu recebi um treinamento. Eu acompanhei, eu tirava as dúvidas. Só que eu era endócrino assim como ele. Eu sabia que dificilmente eu ia conseguir ter uma endócrino e que eu achava que era muito cedo para isso. Não tinha essa necessidade toda. Então, eu falei, um paciente de cada vez. Então, hoje a demanda é mais burocrática. Eu anunciei no Instagram. Literalmente, falei, gente, é o seguinte, tô com uma demanda, preciso de alguém formado com CRM, que tem o mínimo de noção, para fazer isso, isso e isso. E a Rô era minha paciente, e ainda é, na verdade. Então, ela já me conhecia, ela quer endocrinologia. Ela falou, porque sendo bem honesto, Matheus, eu pago pouco, é um valor baixo. A ideia é muito mais uma mentoria, ela aprender comigo. Sim. Que foi o que eu aprendi, foi uma aula. Todos Sim. esses anos sendo backup. Vi todas as situações, o que eu não sabia, eu ia lá discutir caso. Aprendi muito. Então, a minha ideia era vender a mentoria, né? O valor estava numa mentoria e não naquele preço, né? Aquele real que eu estava pagando para ela. E a gente sentou, conversou, eu já conhecia, porque ela já era minha paciente, então a gente já tinha um relacionamento, eu já tinha intimidade. Falei, Rô, a gente vai ser assim, assim, assado. E a gente tem reuniões de alinhamentos, inclusive estou devendo, preciso fazer de começo de ano. Pô, Rô, tá funcionando, não tá? Aí eu tive a ideia de criar o grupo, eu, Simone e ela, porque muitos pacientes às vezes pedem para a Simone também, a Simone encaminha. E aí lá, se ela tem dúvida, eu respondo no grupo. A gente brinca que o nosso grupo é o juizado de pequenas reclamações do dia. Que é onde a gente também dá uma desopilada, sabe? É maravilhoso, eu falo que liga pra minha terapia. E no começo foi muito difícil delegar. Muita coisa eu ainda fazia. A gente estava conversando antes de começar, né? Agora, a Rô tá comigo, acho que desde outubro, mais ou menos. Setembro, outubro. Agora, eu direciono 100% dos pacientes, que é renovação de receita e exame para ela. 100%. Poxa, demorou alguns meses. Porque antes, quando mandava direto para mim, eu fazia. E é uma coisa muito simples. Você renovar uma receita de fluoxetina, um Mounjaro. É automático, não precisa pensar. Não é que a paciente está com uma queixa, preciso ajustar a dose. Não. Eu uso, a minha próxima consulta daqui a um mês, acabou, preciso renovar, ponto. E aí, obviamente, a Rô tem o usuário dela no prontuário, tem acesso, ela consegue ver tudo, caso surja alguma dúvida, ela me pergunta. Então, se o paciente manda para mim, uma coisa que eu sofro, né, que tem muita demanda, relatório de convênio. O convênio X pede isso, o Y pede aquilo, para reembolso, não sei o quê. Eu falo, olha,
Para isso, tem a doutora Roberta, pode mandar para ela, da minha confiança. Deixa muito claro, dúvida de tratamento, conduta vai ser sempre comigo, pelo menos por enquanto. Coisas que são renovações, ajuste de relatório, pode mandar para ela. Muitas me mandam, doutora, acabou tal coisa, posso já pedir para Roberta? Falo, pode. Então, elas já estão habituadas. Eu estou educando de certa forma. E, com o tempo, o fluxo está sendo direcionado direto para ela. Às vezes, mandam dúvida de tratamento para ela, ela me manda. Falo, Rô, eu vou entrar em contato com a paciente, porque não é o seu papel. Aí ela, mas o que você responderia? Aí eu falo, porque ela aprende, também isso é legal. E aí eu vou entrar em contato com a paciente. Pode parecer pouco, mas tira uma demanda que ocuparia meu tempo para algo muito simples. Uma demanda enorme. Muito simples. Tem algumas coisas bem legais. A primeira delas é assim... a primeira delas, uma que eu tenho que falar, pessoal que está escutando, 5 estrelas para o podcast, para e avalia. Muita gente escuta podcast e nunca para fazer a avaliação. Aprendizados, assim. A Roberta, essa visão, ela é uma pessoa que merece... Parabéns. Então, parabéns, Roberta. Parabéns, Roberta. Meu braço direito e esquerdo. E, assim, a atitude de se colocar numa posição de aprendizado, sim, olhando para o longo prazo, sim, não olhando para o que tu ganha de imediato, porque os ganhos, sim, são outros. Ela está estudando para fazer residência. Olha que bela oportunidade, sim, de aprender. E as pessoas não se põem tanto nessa posição de aprender, e tu mesma te colocou nessa posição, sendo backup por esse tempo todo. Teve, sim, a exposição a um público diferente, entendeu como se comportar ali, entendeu como eles se comportavam. Valeu demais muito, tu ter feito isso. Foi a minha aula. Sim, foi uma aula. É a base do que eu faço hoje. Outro grande, sim, aprendizado que tu me trouxe aqui, networking. Sobre networking, a gente conversou da importância dele, mas teve uma coisa que tu me disse que marcou, que foi da tua amiga Gabriela Nefro, que vai atender com a Marina Estevona em Higienópolis. Gabi Reumato. Nefra era outra. Tá. Ela vai atender... Nefra era o Bruno. Isso. Bruno. Tá. Então, é a Gabriela Reumato, ela vai atender no Higienópolis com a doutora Marina. Você está estimulando ela, falando, começa, faz assim, faz assado, vai. Olha só, eu conheço uma pessoa que tem um lugar. Então, a questão de networking e relacionamento não é só sobre... você ser a pessoa beneficiada, não, é sobre você também, sim, ajudar as outras pessoas, e porque é nessa troca, sim, que acontece a coisa virtuosa, é quando, claro, você ajuda quando você tem condição de ajudar, obviamente, né, a gente se fortalece para poder também ajudar. Então, esse é um grande aprendizado. E o outro é a questão de achar a sua voz. E agora eu falo em voz, eu vejo que tu tá sem voz, né? Tu tá sem literalmente. Voz. Mas assim, achar sua voz no sentido de expressar genuinamente quem você é e também trazer as pessoas pro teu microcosmos, né? Então, para isso você tem que ser interessante. Sim. E até para ser interessante, se a gente entra nessa bola de neve, daqui a pouco tu já não ia mais te achar interessante, porque tu ia pensar, não tô mais vivendo, né? Cadê a Marília? Sim. Tu precisa alimentar, sim, tu precisa alimentar essa parte tua, tu precisa se alimentar para continuar sendo, sim, e florescendo. Tá no repertório, sim, com certeza. E a gente aprende, erra, bate cabeça, não tem muito como mudar essa ordem, né? Eu falei, estimulando a Gabi, né? Eu falei, cara, aproveita que eu já tomei uns tombos, pra você não fazer os mesmos erros que eu e começar mais direitinho, vamos dizer assim. Eu sou uma grande incentivadora. A grande maioria das minhas amigas não tem consultório particular. Então, o começo da jornada foi muito solitário, que era só eu. Eu não tinha com quem dividir, eu não tinha referência. A referência era esse endócrino, mas que estava num patamar muito para frente do meu. Ele era muito o que eu queria ser, mas eu tinha todo um caminho a percorrer. Ele me deu uma base, mas foi sozinha, aos trancos e barrancos. E aí, quando pude, né, pedir ajuda, conheci, foi ótimo. Foi a Má que indicou, a Paola também, que é minha amiga, que estava nesse processo. E agora eu brinco que eu prego a palavra do consultório particular, da exponencial, que ajuda e ajuda muito e faz muita diferença. Todo mundo tem essa insegurança, muita gente fala, não vai dar certo, como é que eu vou largar convênio, como vai ser? Começa. E calma, né? Uma coisa, assim... Não é do dia pra noite. O custo fixo, ele não deve aumentar muito rápido. Sim. Tu fez um negócio, assim, bem progressivo, que foi
começou ali atendendo primeiro de graça, porque tinha turnos ali disponíveis, viram que aumentou a demanda, te cobraram um certo valor. Daqui a pouco você decide ir para um outro espaço que é num esquema intermediário, não é ainda você arcando com custos tudo. Não, é você indo para a sala de outras pessoas, mas indo para o lugar que tu não tem todos os gastos e todo o risco, mas tu ajuda elas com o valor ali. Sim. Que é um bom valor, e tu tem o teu espaço ali, que é teu espaço. E aí, claro, se tu quiser dar um próximo passo, eu sei que tu tem teus planos de próximos passos, vai ser através de uma PJ bem estruturada, não vai ser sangrando a tua pessoa física, vai ser construindo caixa para que isso aconteça. É a meta desse ano. O objetivo desse ano é esse, de construir caixa. E uma fala que tu trouxe do Felipe, do Manzano, que é assim, que não existe, que a pessoa física tem que ser rica também, assim como a jurídica. Isso é uma frase que vai contra o que muitos falam, que tem uma frase que acho que até, não sei se é no livro do Pai Rico, Pai Pobre, não lembro, que é empresa rica, empresário pobre. É alguma frase assim. E muita gente repete isso como um mantra, né? Eu entendo o ponto que tem aí, que é assim, não esbanje demais, não é porque tua empresa está crescendo que tu vai aumentar teu custo de vida, que cabe da mesma forma, não é porque você está ganhando mais que você vai aumentar o custo de vida proporcional, porque aí existe uma sabedoria. Só que a ideia é que se a empresa está ganhando dinheiro, você tem que estar ganhando dinheiro. Sim. E você tem que estar tomando boas decisões com esse dinheiro também, porque riqueza, né? O que é você ter a pessoa que tem R$1 milhão e compra um Porsche? Ela pode parecer que ela tem muito dinheiro, mas ela não tem mais R$1 milhão. Ela gastou R$1 milhão. Então, gastar R$1 milhão não é o mesmo que eu ter esse R$1 milhão. Qual que é a ideia disso? É assim, você enquanto vai crescendo e construindo também a tua reserva, teu patrimônio pessoal, porque isso é muito importante para o longo prazo, né? Não sei quem no Brasil acredita que vai se aposentar e, enfim, que a tua previdência vai te salvar de alguma coisa. A gente tem que construir patrimônio, e como médicos a gente tem essa possibilidade, ainda bem, né? Ainda bem. Não, e se eu não tivesse feito após, a pessoa física ia pagar o consultório. Porque vocês me ensinaram isso. Então, isso foi algo que eu não tinha claro. Essa separação e o consultório se retroalimentar, ter um prolabore, imagina. Caia tudo numa conta só. Imagina. Então, foi muito importante essa estruturação para que esse ano renda frutos, para que em 2027 eu chegue onde eu quero. E com saúde. A gente sabe que médico com dinheiro é um problema, né? Essa conta de viver de plantão e achar que o dinheiro é infinito. Se eu não me engano, eu acho que o plantão tá a mesma coisa de quando eu terminei a residência. Não deve ter aumentado quase nada. E a gente tem essa ilusão, né? O médico tem uma falsa ilusão de ter dinheiro. Pelo menos eu acho a gente muito ruim em manejar patrimônio, pensar a longo prazo, guardar dinheiro. Meu marido, ele é da área financeira. Logo quando a gente começou a sair, eu falei, nossa, tem muita coisa para melhorar. E olha que eu já tinha uma saúde financeira boa, porque né, meu pai é economista, mas ainda assim, vendem esse sonho, né, pra gente de que o médico forma, ganha bem, vai ter sempre de onde tirar, vai ter dinheiro. Só que você não se planeja. Você gasta R$1 milhão na Porsche, você não tem mais R$1 milhão. E a questão é muito assim do quem você se torna no processo, porque são hábitos, né? São coisas que são os teus hábitos ali. Se tu acostuma... Eu aprendi muito nesses últimos... O paladar não retrocede. Eu aprendi muito nesses últimos 2 anos com os meninos, com o Perrone, com o Manzano, com o Igor, porque eles são super... eles têm uma visão muito pé no chão, muito clara, dessa responsabilidade com o investimento. E eu fui sempre deixando algumas coisas para depois, e essa foi uma mudança assim que, cara, ainda bem, porque agora eu fico feliz assim em saber que, poxa, eu tô todo mês ali fazendo as coisas, porque isso, e não é pensando em daqui a 5 anos, né? É pensando lá na frente, e não é se privando das coisas, não, é até também a própria questão de purificar os teus desejos, né? De também você ver que tu pode ter teus luxos, as coisas que tu quer, porque tu quer, tá tudo certo, mas também
parar para olhar o valor das coisas simples, das coisas pequenas. É a esteira hedonista, né? O Manzano falou muito sobre isso. E isso é uma coisa que me bateu. Meu marido pensa muito assim. Explica aí a esteira hedonista pra gente. O seu nível basal de felicidade, ele segue muito parecido, mesmo você aumentando o seu custo, né? O quanto mais você conquista. Então, a gente acha que com o carro melhor, o relógio melhor, e hoje em dia a gente é exposto a muita coisa. Todo mundo tem uma vida melhor que a sua. Você quer ficar indo atrás desse consumismo, mas seu basal de felicidade não aumenta proporcional, né? Você fica sempre ali, correndo atrás daquilo. E eu, como mulher e uma boa consumista, isso bateu. Porque o meu marido falou, não precisa, né? Eu sempre me apoiei muito de que eu trabalho também com imagem e eu precisava daquilo. Fácil cruzar a linha, né? O menino falava que você precisa de 6 bolsas. Você não precisa de 6 bolsas, você precisa de 3. Uma preta, homem, né? Aquela coisa, né? Uma preta, uma nude e uma tal cor. Não vai mudar nada, assim. Você colocar mais uma bolsa no seu armário, você vai ficar feliz no momento que você compra. Depois vai ser só mais uma bolsa. Não faz diferença. O Vinícius me traz muito esse pé no chão, assim. E médico tem uma tendência... O clássico, você viu isso provavelmente. Formou, comprou um carrão. Sim, vi muito, nossa. Muito. E vende plantão. Só, cara, pra quê? E planeja fazer residência. Ele pensa, como é que você vai pagar esse carro, cara? O IPVA dessa belezinha são 4 meses de residência, né? Então, assim, colocar o pé no chão e se programar mesmo. E hoje, eu tenho muito mais consciência, muito pelo meu marido, que é para gastar, para comprar uma camiseta. Meu Deus, assim, normalmente um casa com o outro, né? É sempre assim. E trazer isso para o consultório. Porque eu não tinha essa visão. De trazer isso para o consultório. Ter saúde financeira e tratar o consultório como uma empresa. Acho que essa foi a grande virada também para mim. Eu não tratava o consultório como uma empresa. Eu tratava o consultório como uma extensão da Marília. CPF. E agora, nesse momento, teu consultório, ele te paga teu Prolabore? Paga meu Prolabore. Paga teu Prolabore. E ele acumula caixa? E o dedo coça para tirar esse caixa pro PF. Oh, meu Deus. Acumula. Mas dentro do teu Prolabore, tu também tem um valor que tu aporta em investimentos da pessoa física. Sim. Tá, então nessa estrutura, a pessoa física recebe, ela investe também nessas coisas de pessoa física, a pessoa jurídica está ganhando dinheiro e ela está investindo. Sim. E ela vai ter caixa. Sim. E as coisas vão fluir e daqui a pouco tu vai poder dizer assim, eu quero tirar um mês de férias e tu vai até Prolabore você vai receber nesse teu mês de férias. Exatamente. Sem dor nenhuma. Não, sem dor nenhuma. Eu acho que hoje 1/4 eu devo estar conseguindo investir do consultório. 1/4. Legal. Legal, tá sobrando então 25% do faturamento bruto para o consultório. Líquido. 25% do teu faturamento líquido para o consultório. Cara, muito bom. Não, tá indo super bem. Sim. Teve até um mês que foi muito engraçado. Eu atormento o Otávio com a planilha. Pra quem não sabe, o Otávio, maravilhoso, engenheiro que faz as planilhas da Exponencial. E aí eu falei, Otávio, acho que eu fiz conta errada, tá sobrando dinheiro aqui que não tá na planilha não. Eu mandei meus extratos. Aí ele falou, não, é isso mesmo. Sobrou isso mesmo, pode guardar. Aí eu falei, gente, nunca, imagina. Sobrava na pessoa física, mas eu nunca entendia como algo dissociado. E aí a gente guardava na pessoa física porque eu pensava o quê? O que eu tô guardando na pessoa física vai bancar o consultório. A clínica que eu quero montar, por exemplo. Só que mistura, né? Vira uma grande zona. Meu marido falava isso, eu falava, mas que diferença faz? É de sair tudo do mesmo lugar. Eu falava, não sai do mesmo lugar, são coisas diferentes. A organização mental muda tudo, né? Totalmente. E a questão assim, a gente... A lei de Parkinson, aquela lei de que o trabalho a ser feito, ele se distribui no tempo que eu tenho disponível para fazer, né? Então, se eu tenho um mês para fazer isso, eu vou demorar um mês. Agora, se o prazo é para amanhã, eu vou dar um jeito. Mas, de forma geral, todos os recursos a gente olha assim. Esse é um exemplo com o recurso tempo. Mas se eu tenho a impressão de ter o recurso dinheiro em uma forma, em uma proporção muito grande, meu comportamento vai ser igual. Então, eu vou viver de forma a aproveitar daquele recurso como um todo, achando que ele é a minha realidade. Então, tu botar em caixinhas te faz ter uma saúde financeira diferente. Porque tu vê, a pessoa física tá assim, a jurídica tá assim, ok, legal. E aí... saúde dos dois lados, né? Até porque se o consultório não vai bem, Marília, a pessoa física também não vai. A conta não é paga. Então, eu preciso que... E eu sempre tive
medo, né, de não conseguir pagar as contas. Então, isso também é uma coisa do tipo, eu preciso guardar. Isso aqui tem que estar no caixa. Porque se algum dia eu precisar, o mês que eu for viajar, que o consultório... Que a gente, PJ, a gente sabe, né? Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Então, eu não tiro férias de um mês, eu já nem sei há quanto tempo. Ano passado, eu fiquei 15 dias fora, que eu fiz um curso nos Estados Unidos. Nossa, mas foi sofrido, porque eu não trabalhei metade do mês. Então, tem todo um planejamento de que no mês anterior eu tenho que guardar o dobro, porque eu vou trabalhar metade, e aí eu preciso pagar, porque eu não vou gerar aquela receita. Hoje eu não tenho essa preocupação. Porque o consultório se paga naquele mês, se eu precisar fechar a porta. E não só a viagem, né? Eu posso adoecer. Total. Eu posso sofrer um acidente. Sim. Pode acontecer alguma coisa. A gente não tem controle de nada nessa vida, a verdade é essa. Então, ter essa saúde, essa tranquilidade, não, é assim, você faz as coisas com mais segurança, você se planeja melhor. Então, para mim, isso foi, acho que foi a principal diferença, assim, enxergar o consultório como uma empresa e tratá-la como uma empresa, com os cuidados que precisa, tendo reserva de emergência, tudo como deve ser, sabe? Investindo, tirando aquele dinheiro. O meu regime hoje, eu tenho impostos trimestrais e mensais. Então, também, aquele dinheiro que ficava lá na conta, que parecia um dinheiro, não, era imposto. Eu falei, Otávio, bota no CDB. Tacava já no CDB, porque quando chegou agora. É uma facada no peito. Não desesperei, acabou. Não é pega de surpresa, Não, né? total. Aí eu falei, putz, tá bom, resgatei, paguei o boleto, acabou. Porque era um dinheiro que eu já sabia que estava separado para isso. Então, é planejamento. Eu brinco assim que muita gente vem e fala que do nada aconteceu uma coisa que... E assim, é muito engraçado, assim, Não tipo, foi do nada. esse mês aqui foi muito complicado. Por quê? Putz, teve Natal, Ano Novo, aniversário do meu filho. Deu, pô, caralho, teu filho já tá com 7 anos, então Todo tu já ano deveria ele- saber que ele faz aniversário em dezembro, né? Natal acontece sempre, o ano vira todo ano. Todo ano. Então tem aqueles cálculos que isso daí não é imprevisto, não. Não, exato. É saber, por exemplo, meses de mais baixa no consultório. Julho, por exemplo. E até uma coisa legal, você tendo essa análise de dados e tudo mais, Sazonalidade. conhecendo a sazonalidade, Vocês às vezes programar as suas férias para um momento Nesse de mesmo baixa período. sazonalidade. Exato. As pessoas às vezes não pensam nisso, daí, eu quero tirar férias quando todo mundo tira férias, mas às vezes é o teu momento que é... Tipo, agora, não tem a menor condição de eu sair de férias agora, um período longo. Que é pré-carnaval. E eu trabalho com emagrecimento. Então, é a hora que o povo tá enlouquecido. As minhas fases é começo de ano, maio, junho, que eu tenho muito paciente que viaja verão europeu. Então, tem essa coisa, me preparar para o verão europeu. E final de ano. Porque aí vai ter carnaval, verão e etc. E alguns para esquiar no começo do ano. Cara, esquiar é bom demais. Então, eu já sei exatamente quais são os blocos onde, pelo menos baseado no ano passado, e hoje, esse ano eu vou ter um pouco mais completo, porque eu vou ter mais horário, eu já sei exatamente aonde eu não posso sair, não dá. Não dá. Porque eu perco também a oportunidade de atender. Marília, conta aí, quais são os teus próximos passos aí? Se tudo der certo. Vai dar, né? Vai dar certo. Esse vai ser um ano de estruturação e consolidação, na verdade, do consultório. Essa é a minha meta. Eu quero dobrar meu faturamento do ano passado. Isso acho que vai ser super possível. Eu tenho um valor X de caixa que eu quero ter para começar a procurar um lugar e orçar a minha clínica em 2027. Esse é o principal foco. Além disso, respeitar meus limites, que foi o que a gente falou, né? Que essa é uma maior dificuldade. E crescer. Eu sou muito a favor de crescer equipe, né? Então, eu trabalho com bonificação com a Simone. Eu aumentei a minha consulta, eu aumentei a bonificação dela proporcional. Porque eu preciso que a minha equipe esteja motivada e queira crescer junto comigo. Então, também manter esse senso de equipe. Eu não quero nunca perder isso. Porque eu já vi muita gente perdendo. Sim. Foca só em você e o restante, tá rodando bem, não preciso. E não é assim, né? Eu cresço, você cresce, todo mundo tá feliz. E quanto mais gente feliz e mais o crescimento, né? Tem um senso mesmo das pessoas se sentirem parte daquilo, né? O sucesso não ser só meu, ser de todo mundo. Acho que essa é a cultura dentro da minha empresa, consultório, que eu tento passar e que eu levo, é o meu jeito assim com tudo na vida, mas nesse ambiente principalmente. Até porque a secretária vê quanto eu tô ganhando e ela se sentir mal paga,
muito ruim. É como eu estava me sentindo no começo do ano. Eu não desejo esse sentimento para ela. Uhum. Então, acho que tem que ser proporcional. Todo mundo feliz. O crescimento... Crescer é a melhor forma de reter pessoas boas, né? Isso. Que Todo elas mundo podem motivado. crescer junto. Exato. Exatamente. Legal. E que recado você teria para dar, assim, para Marília de 2, 3 anos atrás? Se você encontrasse ela, o que você diria para ela? Acredite ou não, mas eu não tinha vontade de ter o meu consultório. Então, eu olharia para ela e falaria, querida, a vontade vai vir e vai dar certo? Eu nunca tive, Matheus. Essa foi o plot twist. Caraca! Começou a surgir comecinho de 24. Não, tu falou de ponto de virada, mas eu não sabia o quão ponto de virada era. Eu nunca tive vontade de ter o meu espaço. E eu falava isso pro meu marido, na época namorado. Eu falava, amor, eu acho que é porque você ainda não chegou no momento em que você vai ter essa vontade. Eu não sei se eu achava que eu não ia crescer do jeito que eu cresci, muito provavelmente. Não achava que eu ia ter tanta relevância, né, no meu meio, que as pessoas iam querer realmente passar comigo e seguir comigo. Eu não tinha ainda essa visão, eu achava que era o que ia gastar muito dinheiro, eu não queria ter essa preocupação. Então, a Marília, de 2000, comecinho de 23, ia estar no consultório do otorrino até hoje. Tranquilona. E aí você começa a crescer, você começa a entender, você começa a ver o valor do seu trabalho, de repente me deu acho que eu quero. Então, eu falaria exatamente isso para ela. Essa vontade que não existe, ela vai surgir e vai dar certo. E deu. Tá dando, né? Amém. Então, muito obrigado por Obrigada participar aqui, por contar tudo isso. Para quem está escutando, doutora.Marília Almeida. Acompanhem lá que vocês terão aulas, como já tiveram aulas aqui. E se você chegou até aqui e não deu avaliação de 5 estrelas... Avalie a gente. 5 estrelinhas, né, gente? Por favor. Vim sem voz. Tem que dar uma palmas para essa moça. E se você quer conhecer mais o trabalho do Exponencial Med, tem um formulário aqui embaixo, é só clicar e a gente conversa. Um abração, turma. Obrigada. Abração, Marília. Obrigada. E até a próxima.